Olá senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando vocês verem este vídeo. Trago aqui para vocês, devido a alguns pedidos que chegaram principalmente pelo Discord, a primeira parte do react do debate entre Bolsonaro e Lula que aconteceu na Band no domingo passado. Já peço desculpas antemão pela minha voz de zumbi e espero que o meu gaguejar de vez em quando não atrapalhe muito o entendimento de vocês desse provável grande show de horrores realizado pelos predadores que anseiam pela posse do Chicote Mor que vai estalar no seu lombo nos próximos 4 anos. Não se esqueçam, todo político e seu aparato é seu inimigo, e espero que vocês gostem do react. Vamos para a primeira pergunta, que é feita para os dois candidatos. Existem dois tipos de despesa do governo. Aquelas que são feitas por ordem constitucional, sem que os senhores possam interferir de forma alguma. E aquelas sobre as quais os senhores podem decidir. Nos países avançados, nos países mais civilizados, em termos orçamentários, metade do orçamento é controlado desta forma constitucional. Existe apenas um tipo de gasto que o governo faz, que é o... Na verdade, eu até concordo, são dois tipos, né? Um é o dinheiro roubado diretamente da pessoa, né? Então, o Estado rouba esse dinheiro e gasta em alguma coisa que provavelmente não, que sempre vai causar, né, igual o Milton Friedman, o Mises, vários autores austríacos aí, liberais clássicos também, expuseram nas suas teses, nos seus livros ao longo do tempo, né? Quando o Estado gasta dinheiro, ele cria uma contaminação mercadológica que vai dissociar essa contaminação, e essa contaminação vai dissociar o entendimento da pessoa daquilo que é a ocorrência mercadológica natural. E essa é uma das maneiras, né, uma das arquiteturas que derivam uma bolha econômica, né? Então essa seria a primeira parte, né? O Estado, através do roubo, gasta o dinheiro produto desse roubo, das mais variadas maneiras possíveis, ou ele imprime dinheiro, né? Então ele ou rouba diretamente ou rouba indiretamente através de uma fraude da moeda, né, em que ele obriga a pessoa a fazer o curso forçado, né, a usar aquela moeda de maneira forçada. Essas são as duas maneiras genuínas que o Estado obtém recurso, tá? Naturalmente, a maneira como eles vão discutir aqui no vídeo provavelmente é sobre a maneira política, né, porque eles consideram que a política é algo correto, justificado, sei lá. Então, provavelmente vai ser um monte de baboseira e os candidatos vão ter que comentar em cima da baboseira que o jornalista apontar, né? Mas vamos lá. Metade é comandado pelo presidente. Aqui no Brasil, 96% do dinheiro vai direto para o seu destino, sem a mão do presidente, sobram 4 na mão do presidente da República. E para fazer novos projetos, novas ideias, novos programas, tem que tirar projeto, tem que tirar ideia, tem que tirar programa. Eu quero saber, para cumprir os projetos e programas que os senhores propõem na campanha, os senhores vão cortar de onde? Dos 4% que comandam ou vão propor mudanças constitucionais para mexer nos outros 96%? Bom, pela ordem sorteada, o primeiro a responder a essa pergunta é Jair Bolsonaro. Boa noite, candidato. O senhor tem 1 minuto e meio, por favor. Boa noite. Por exemplo, a questão do Auxílio Brasil. A origem desse dinheiro virá de uma proposta que já passou na Câmara, visando a reforma tributária, e está no Senado Federal. A origem, pessoal, do dinheiro que o Estado usa é irrelevante, como eu já comentei, tá? Se ela vem por emenda, se ela vem por proposta, se ela vem por aumento de imposto, é irrelevante, né? O importante é qual é em inglês é ripple, né? Mas qual é a assinatura que o gasto estatal desse dinheiro vai promover na realidade, né? Aquela coisa que o investidor vai conseguir observar e achar que o mercado está se comportando de tal maneira, né? Então esse é o grande perigo do gasto estatal, né? A partir do momento que o Estado gasta algum tipo de dinheiro, aquilo não é uma entidade natural gastando o seu recurso, né? É uma entidade que você pode chamar aí amórfica, não natural, né? Tem várias maneiras de você se referir a ela, né? Como é um incentivo que não é natural, aquele incentivo vai ser percebido por pessoas, porém, em uma situação natural, que é como a economia se comporta de verdade, né? Aquele incentivo não deveria ter acontecido. Então, as pessoas vão reagir em cima desse incentivo baseado no incentivo artificial do Estado. Como ele é artificial, ele não representa a realidade, de fato, né? E a pessoa faz um movimento financeiro ou algo do tipo em cima desse incentivo artificial. Naturalmente, quando a estrutura que sustenta esse incentivo artificial é desmontada de alguma forma, é o que os austríacos chamam quando a bolha estourou, né? É uma das maneiras. Um exemplo bastante
fácil de observar isso, por exemplo, é a China. A China, ela imprime trilhões todos os anos, né? Eu, na verdade, não sei se chega na ordem de trilhão, acredito que sim, mas ela imprime muito dinheiro todo ano para sustentar a bolha que ela sustentou no ano passado, né? Então como acontece a inflação, né, e todas as corrupções dos incentivos estatais que deturpam, né, a visão que os empresários têm. Aí você ainda junta as questões das próprias regulamentações estatais, que também são contaminações mercadológicas, né, porque o mercado, de maneira natural, ele não possui regulamentação, a única coisa que acontece nele é a troca voluntária de fato. Então, quando você junta tudo isso, encarece, digamos assim, é uma tendência de encarecimento sempre da sustentação daquela estrutura. Então, a China, por exemplo, para ela sustentar aquela bolha, todo ano ela precisa imprimir, inflacionar mais ainda a moeda, né? Eventualmente, o que a tendência é que aquilo ali um dia tem um fim. Então, quanto mais tempo o Estado permanece nessa loucura inflacionária, mercadológica, seja lá como você queira se referenciar a ela, quanto mais tempo ele fica nisso, quando aquela bolha explodir, pior ainda vai ser aquela situação, né? Então, quanto antes sair daquela situação, parar de fazer impressão, quanto antes isso acontecer, melhor será, né? O que muita gente não gosta de comentar é que, inevitavelmente, por conta que existiu uma bolha, vai ser necessário existir uma crise econômica, porque essa crise vai ser o mercado que está em um nível artificial retornar para um nível natural, né? Porque agora você vai não tá mais sustentando aquela contaminação promovida pelo Estado, né? É mais ou menos o que a escola austríaca fala a respeito desse assunto, né? Agora, como a política vai conseguir esse dinheiro é irrelevante, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Vamos manter essa despesa extra de forma permanente e vitalícia. Deixo claro, quando nós criamos o Auxílio Brasil, final do ano passado, nós renegociamos o parcelamento dos precatórios e criamos então um auxílio emergencial de R$ 400. Nesse momento, toda a bancada do PT votou contra na Câmara dos Deputados, porque eles não têm qualquer preocupação com os mais pobres. Voltando à questão de recursos. Se eu não me engano, de fato, isso que ele falou é verdade. O PT ele votou em muita coisa contra durante as questões da pandemia, mas, né, você consegue entender isso por conta dos elementos da disputa do status quo. O Bonoro é um status quo que discorda do status quo estabelecido, que é o que o Lula representa, né? Esse é um dos motivos do porquê o establishment está louco para o Lula ser eleito de novo, né? Então, de certa forma, eu vou soltar um vídeo em breve a respeito das estatísticas, né? Mas, assim, de maneira resumida, é até meio loucura você pensar que o establishment não teria uma apólice de seguro muito boa devido ao fato de que ele soltou um criminoso condenado em 3 instâncias, né, por uma tecnicalidade ali altamente questionável, né, que era uma questão de não era esse tribunal que tinha que ter feito essa condenação, era outro, sabe? Foi basicamente isso, até onde eu sei, é claro, né? E então soltou um criminoso e ainda permitiu ele competir. Essa situação causa um problema de imagem muito grande, né? Causa uma repulsa muito grande na maioria da população. Então, é bem doido você pensar que eles não fariam isso, sendo que eles têm digamos assim, uma apólice de seguro muito boa a respeito desse assunto, né? Esse é um dos grandes indicativos, na minha opinião, de que existem maracutaias bem pesadas acontecendo por aí, né? Mas vai ter um vídeo a respeito sobre isso. Vamos deixar o debate seguir, porque eu já destampei a falar aqui com vocês. Não apenas isso, na reforma tributária, bem como o nosso governo estuda, ao se privatizar alguma coisa, uma parte, obviamente, vai para pagar juros da dívida, e a outra parte irá para irrigar projetos outros que pode acontecer, porque realmente esse restante de 4% do orçamento é muito pequeno. Mas tudo nós fazemos, como já faremos, como fizemos no passado, dentro da responsabilidade fiscal. Tanto é que, em nenhum momento, houve qualquer... surreal, né? Responsabilidade fiscal por incentivo estatal, né? Assim, ontologicamente falando de responsabilidade fiscal, né? O que é a definição genuína dessa palavra, é impossível o Estado praticar isso, porque ele não só
para sua existência ele precisa usar dinheiro roubado, mas também ele promove a sua ação. Como ele não é uma autoridade devidamente justificada, né, ele não é uma entidade real no sentido de justificada, todo aquele incentivo que ele pratica é falso, né? Então essa é contaminação em cima de contaminação. E você assumir que depois de todas essas contaminações é possível o Estado realizar uma ação que é fiscalmente responsável é um total absurdo. Medida do nosso governo que viesse causar um desconforto, um descontrole junto ao mercado, bem como oscilação no dólar. Então fazemos tudo dentro da responsabilidade. Sua vez, candidato Lula, por favor, 1 minuto e meio. Olha, eu vou até me aproximar da Câmara para dizer que o Partido dos Trabalhadores tinha proposto, antes de votar os R$600 mil de auxílio emergencial, quando Caralho, 600 mil reais? Nossa, o Bonoro é generoso. o presidente então propunha 200. A Câmara votou 500 e ele propôs 600. Depois ele reduziu para 400 e agora mandou os 600 só até dia 31 de dezembro, porque não está na LDO. Na verdade, o que nós fizemos? Nós provamos à sociedade brasileira de que é possível a gente ter capacidade de investimento quando a gente planeja e quando a gente, coloca o dinheiro no lugar certo. Quando nós fizemos o PAC em fevereiro de 2007, nós investimos praticamente 1 trilhão e 4 bilhões de reais. O Estado, eu não sei se seria justo falar que é impossível o Estado colocar o dinheiro no lugar certo. Eu diria que não. Eu diria que é impossível, né? É que eu não me lembro muito bem a tese do Milton Friedman assim de cabeça, ou do Mises, também não lembro nem. Eu ando confundindo um pouco os autores libertários, eu acho que eu preciso dar uma revisada na literatura. Mas é impossível o Estado realizar também uma ação de colocar, digamos assim, o dinheiro no lugar certo, né? Porque o Estado ele não age por incentivo mercadológico, né? Ele age por incentivo político. Então, o incentivo que ele vai ter, então, para fazer os seus investimentos vai ser a agenda pessoal dos parasitas, né? Não, sei lá, um incentivo mercadológico de uma tecnologia nova ou algo do tipo. Durante todo o processo do PAC para construir 13 mil obras que foram entregues e mais 13 mil que ficou para terminar, que algumas estão terminando agora. O dado importante é que se você souber trabalhar, planejar, você vai ter o dinheiro para fazer as coisas e ao mesmo tempo nós temos certeza de que o Congresso vai aprovar uma reforma tributária para que a gente possa, com a reforma tributária, taxar menos os mais pobres, os trabalhadores. Por isso é que nós propomos uma isenção até R$5 mil no pagamento do imposto de renda e cobrar dos mais ricos que muitas vezes não pagam sobre o lucro, sobre o dividendo. Aí nós vamos ter dinheiro para fazer as políticas que nós fizemos. Na verdade, quem tem que ser isento de pagar imposto são 100% das pessoas, né? Porque o Estado não é uma entidade justificada. O bom, né, de se remover não é nem legalizar a operação de algo sem ter que pagar imposto, sabe? Porque isso ainda iria criar burocracia. Então você precisaria tirar documentos, esse tipo de coisa para falar que você é isento. Não. O que tem que ser feito é a desregulamentação, sabe? Então, um setor que ele é desregulamentado é diferente dele ser legalizado. Quando você desregulamenta um setor, significa que para a pessoa operar naquele setor, ela não tem mais que se envolver em algum nível com o Estado de tirar licitação, de fazer alguma coisa assim para assegurar o Estado de que ela, digamos assim, está operando dentro do que o Estado prevê como adequado, né? Então, o ideal é sempre a desregulamentação. Quando você tira a regulamentação, né, o peso do Estado em cima da pessoa comum, a pessoa comum empreende, né, é uma tendência que ela tem, porque a margem de entrada, né, o tanto que ela tem que pagar para entrar na competição, para competir em tal setor do mercado, ela cai. Antes ela tinha que pagar um monte de encargo, tirar um monte de licitação, e agora, como houve a desregulamentação, ela não tem que tirar. Ela não precisa mais arcar com esse custo. Então eu não lembro se era o Rothbard que falava, né? Ou se era algum outro presidente, mas algum outro presidente, né? Eu dei a impressão que eu falei que o Rothbard era um presidente. Não, mas eu não lembro se foi um presidente ou um economista, mas ele falava assim que se você demorar mais do que apenas o seu ato físico de dizer aqui é a minha empresa, sabe? Qualquer coisa além disso seria comunismo, né? E de fato, né, acaba sendo a verdade, porque se você precisa reportar para uma autoridade falsa, que é falsamente colocada como superior a você, né, você já está, de certa forma, dentro de uma ditadura, tá?
Nós vamos começar agora a primeira rodada direta entre os candidatos. Cada um terá 15 minutos para usar da forma que achar melhor. Para não prejudicar a compreensão de quem está assistindo a este debate, o ideal é que um sempre aguarde o outro terminar. Se um candidato ainda estiver concluindo o raciocínio, a sua fala não pode ser interrompida pelo adversário. Se acontecer isso, o microfone vai ser desligado. E pela ordem sorteada, quem começa é o candidato Lula. Bom debate aos dois, por favor. Eu até queria começar pedindo desculpa ao telespectador, porque eu não cumprimentei quando comecei a falar. Eu quero cumprimentar a direção da banda, a direção da Folha, a direção da TV Cultura e a direção do UOL, por fazer esse pool e permitir que a gente pudesse fazer um debate franco e aberto. Vocês sabem que eu estou candidato na perspectiva de reconstruir esse país. Fazer com que esse país volte à normalidade, que as instituições funcionem corretamente, que o Congresso legisle e não trate do orçamento, que o governo governe e que o Poder Judiciário cumpra com o seu papel. Mas, sobretudo, é preciso trazer o povo mais pobre à cidadania outra vez. Quando eu governei de 2003 a 2010, nós fizemos a maior política de inclusão social que a história desse país conheceu. Nós geramos 22 milhões de empregos, nós aumentamos o salário mínimo, nós fomos o governo que mais fez universidade e escola técnica nesse país. E por isso, eu até gostaria de fazer uma pergunta para o candidato, o meu adversário. Quantas universidades e quantas escolas técnicas o senhor fez como presidente da República? Primeiramente, o senhor Lula confunde auxílio emergencial com auxílio Brasil. O auxílio emergencial de R$600. E o senhor que fala tanto de pobre, deixar bem claro. Durante o ano 2020, quando o povo foi obrigado a ficar em casa, não por decisão desse presidente, mas por decisão de muitos governadores do seu partido, eles iam morrer de fome. E só de auxílio emergencial em 2020, nós gastamos o equivalente a 15 anos de Bolsa Família. E o Bolsa Família pagava muito pouco. Eu tinha vergonha de ver as pessoas mais humildes. Você percebe o triste estado da intelectualidade da pessoa média quando esse tipo de fala do Bonoro, ou também, que é uma fala que pode vir naturalmente do Lula também, esse tipo de fala ser apreciada como algo de qualidade, né? O que o cara tá falando? Ele tá falando, eu tive que dar R$600 para um monte de família porque senão elas iam morrer de fome porque foi imposto um lockdown nelas. O que tinha que ter sido feito, né, a respeito da pandemia? Foi o que nós aqui no Categoricamente falamos desde o início de 2020. Quando você não tem uma base de dados que você pode acusar a qualidade a ela por conta dos mais variados elementos que eu comento nos vídeos lá do início de 2020, N temporal inadequado, N amostral também inadequado, falta de reprodutibilidade para a gente saber como que seria o comportamento do vírus, né? Quando você tem uma falta de dados, ou você pode até ter uma abundância de dados, mas você não tem a capacidade estatística para definir aquele dado, aquela abundância de dados que você tem como qualitativa, né? Quando você não tem dados adequados para tomar uma decisão, o ideal é que você não tome a decisão. É melhor que você faça nada. Porque porque a ausência de uma ação ainda é melhor do que a presença de uma ação ruim. Esse sempre foi o argumento, né? Então, é surreal a gente precisar aqui ficar discutindo o quão bom R$600 foi. Não, foi horrível, porque contribuiu ainda mais com o inflacionamento das coisas. Não é bom, é ruim. O que deveria ter sido feito? O lockdown não deveria ter sido imposto. Aldrich, mas você deixaria então o vírus correr rampante aí? Não. Decisão individual das pessoas. As pessoas, de maneira geral, elas têm uma tendência a querer se proteger. E o que deveria ser feito baseado na literatura? Bom, o que nós tínhamos com qualidade na literatura era a quarentena convencional. E esse é um grande pulo do gato que os pandeminions fazem, tá? Pandeminions, Átila Yamarino, esse pessoal todo aí que é supostamente científico. Eles tentam equiparar os elementos do lockdown, que são, segundo o próprio artigo do Neil Ferguson, tá? Aquele cara que errou praticamente todas as previsões que ele fez na vida dele como cientista. Lá eles definem muito bem. Lockdown é o extrapolamento das medidas não farmacêuticas, tá? Então, pandemia nunca fala isso, né? Mas, então, eles tentam equiparar o extrapolamento das medidas não farmacêuticas com as medidas não farmacêuticas e farmacêuticas convencionais que ninguém falou contra, né? Então, sim, durante uma pandemia ou durante um surto de uma gripe ou qualquer coisa respiratória ou não, é recomendado você isolar as pessoas doentes.
você proteger as camadas da sociedade que são mais fragilizadas. E, gente, isso é literatura básica de qualquer livro de medicina, sabe? De qualquer livro de imunologia básica, né? E, em contrapartida, é até de certa forma interessante que as pessoas que são saudáveis continuem circulando com certa normalidade. Naturalmente, eu não estou falando que é pro cara continuar andando por aí normal, lambendo o chão, né, lambendo maçaneta de porta, não estou falando para fazer isso, mas continuar com uma certa normalidade. Se quiser empreender algum nível de barreira, tudo bem, pode empreender, mas fazer isso através de decisão individual. Por quê? Porque dessa maneira você passa um caráter mais descentralizado para as decisões a respeito desse assunto. E nada melhor do que a descentralização para conseguir medir cada grupo populacional dentro das especificações daquela região. É totalmente loucura você imaginar que um como que fala, um planejador central da economia, né, um monopólio da violência, ele vai conseguir planejar a vida de 180 milhões de pessoas. 180 milhões não, né? O Brasil tem aí 218 milhões mais ou menos de pessoas, né? Então, isso, só que assim, essa tendência foi no mundo inteiro. Tem países com populações muito maiores que o Brasil que adotaram essa mesma estratégia estúpida, né? E aí, se eu não me engano, a própria tese do Milton Friedman discute especificamente isso, né? Da impossibilidade de um planejamento central conseguir prever ações humanas, né? Como isso é de baixa qualidade, como isso é problemático, né? Então esse foi um dos problemas dos elementos da pandemia, né? Então, surreal a gente ter que ficar escutando um cara falar, foi bom ter que soltar um mega incentivo de 600... naturalmente, né? Isso é populismo. Tanto ele quanto o Lula, eu não vi o debate ainda, mas provavelmente eles vão fazer isso, né? O Bonoro vai ficar falando dos 600 reais que ele fez, o Lula vai ficar falando do dinheiro que ele deu no passado, entendeu? Provavelmente vai ficar nesse tipo de ping-pong. Mas assim, é surreal a gente estar nessa situação. O que deveria ter sido feito? Não deveria ter existido lockdown. Deveria ter existido quarentena convencional. Isso sim, né? Mas vamos dar sequência. Especial do Nordeste, do interior do Nordeste, recebendo, algumas famílias começando a receber R$42 por mês. Eu só podia dar algo melhor, como está dizendo agora. Por que não deu lá atrás? Por que agora, quando chega e passa para 400 contra a sua bancada do PT, e depois passa para 600, o senhor quer se arvorar de grande benfeitor, que vai prometer, o senhor promete o tempo todo, o senhor prometeu levar água para o Nordeste, e agora o senhor está prometendo picanha e cerveja. Só que assim, a pergunta não foi essa, né? A pergunta foi quantas faculdades, sei lá, que ele teria feito, né? O que também é uma pergunta totalmente sem noção, né? Mas assim, só apontando que o Bonoro não respondeu a pergunta. Não fica vermelho com essas propostas mirabolantes e mentirosas? Creio que para governar o Brasil, tá, nós temos passado. Nós não somos candidatos aqui de primeira viagem. Então o senhor tem seu passado que é lamentável, é triste. E em especial entre os mais humildes, os mais pobres do Brasil. Eu quero falar agora com o pessoal do Nordeste. Quanto era o Bolsa Família? Começava com R$40. Nós triplicamos com o Auxílio do Brasil a média do Bolsa Família. Hoje, a dona de casa vai no supermercado e compra realmente algo para levar para casa. No passado, ia com o carrinho vazio. Então, promessas, estamos cheios. E a grande prova de promessas vazias é esta, que o senhor aqui, o seu partido, foi contra a criação do Auxílio Brasil. Eu perguntei quantas universidades você fez. Perguntei. Aí, ó. O Lula tá velhinho, parece estar bem debilitado, mas ele pelo menos pegou essa deixa aí. O Bonoro, de fato, não respondeu a pergunta. Na questão aí do resto da fala do Bonoro, foi o que eu falei, né? Eu fiz mais do que ele, eu dei mais dinheiro do que ele. Gente, é puro populismo, né? Só que assim, eu não tô batendo no Bonoro específico, entendeu? É que assim, é algo natural que vem de políticos, entendeu? Todo político vai ter que exercer isso em algum nível, sabe? Então, talvez você tenha políticos aí liberais que falam, eu não fico prometendo auxílios e pipipipopopô, mas eles prometem outras coisas, né? Nenhum político, olha só, não existe nenhum político que a bandeira de campanha dele seja apenas desregulamentação. Mesmo os liberais. Tá? O liberal ele não quer desregular. É muito raro você ver um liberal falar em desregulamentação. Inclusive o candidato Rafael Lima lá, o cara que é
ele é pró toda a agenda 2030, né? Surreal, Rafael Lima apoiar o cara. O cara começou a falar lá de crédito de carbono, o candidato do Novo lá, se eu não me engano. Enfim, muito difícil você ver um liberal falar de desregulamentar o mercado. Você vê eles falarem muito de legalizar, fazer certo tipo de coisa. Então, eles querem que o processo de abrir uma empresa seja facilitado. Eles querem, eu assumo que eles queiram isso, né? Até certo nível, só que eles não querem que esse processo seja o mais simples possível. Qual seria esse processo? O cara vai lá, ele tem um galpãozinho, ele quer abrir um mercado. Ele chega na frente e fala, aqui é o mercado. Pronto, acabou. A empresa dele está criada, entendeu? E aí ele vai se estabelecer ali culturalmente conforme ele for fazendo negócio com aquela comunidade, né? Eventualmente pode surgir aí alguma empresa, a base de aplicativo, sei lá, que gere alguma escritura ou algo do tipo. Aí tem várias maneiras técnicas que você pode articular para, digamos assim, criar um sistema de pontos para os consumidores de maneira descentralizadas saberem se uma empresa ela tem uma tendência de ser uma boa empresa ou uma má empresa, né? Então, digamos você é uma pessoa que goste de mercados que forneçam banheiro. Perfeito. Então você vai apenas em mercados que forneçam banheiro, né? Mas e a pessoa que não se importa com isso, porque ela só quer ir no mercadinho rapidinho e voltar? Então, ela vai nesse mercado. Não tem problema. Não existe uma premissa na derivação da ética que fale que é um direito natural ter um banheiro, né, em mercados assim, ou em bares, etc. Né? É convencional que tenha, dependendo da situação, sabe? Então, você vai perceber que os candidatos eles sempre jogam com o populismo de alguma forma. Alguns de maneira mais direta oferecendo dinheiro, outros de maneira também direta fornecendo subsídios para setores específicos e outros oferecendo, digamos assim, um abre aspas, subsídio, fecha aspas, baseado no sentido de que assim, eu vou facilitar esse setor, né? Só que quando você vai facilitar um setor, significa que você ainda vai manter ali os problemas que aquele setor inerentemente tem, que é o quê? A regulamentação do Estado, né? Mas destampei a falar aí mais uma vez, vamos dar sequência. E quanto de escola técnica que você fez? E você vem falar do Bolsa Família. O nosso programa de inclusão social não era só o Bolsa Família. O nosso programa de inclusão social foi a maior política de distribuição de renda que esse país já conheceu para o pobre. Porque era ajuda ao pequeno produtor rural. Era 1.400.000 cisternas que nós fizemos para o Nordeste. Era o PNAE para levar comida para as crianças mais pobres e a gente comprava do pequeno produtor. Além do aumento do salário mínimo de 74%. Mas eu queria voltar à pergunta inicial. Tudo que ele falou aí, tudo incentivo artificial. Tudo isso causa inflação, causam os mais variados tamanhos de bolhas econômicas, entendeu? E as crises, elas vêm justamente desses elementos, né? Qual que é o melhor programa social que existe? A ausência do Estado e o trabalho comum, sabe? O acordo entre duas pessoas que vão executar um trabalho, né? Mas tal pessoa, ela não sabe fazer contrato e o cara vai se aproveitar dela. É possível que isso aconteça, mas também as pessoas têm que ser livres para cometerem os próprios erros e talvez, olha só que interessante, talvez quando uma pessoa fazer um contrato ruim e ela ter que trabalhar ali 1 ano, 1 ano e meio, até mais, com um salário porcaria, né, fazendo um trabalho muito pesado, por exemplo, talvez essa situação seja o suficiente para ensinar para ela que ela precisa negociar contrato, né? Então, esse é outro problema que o Estado causa, né? Como o Estado ele se coloca, digamos assim, como salvador, como regulador, como Deus da pessoa comum, né? A pessoa comum ela não fica livre para cometer, né, para cometer os seus erros, e aí ela não consegue aprender com esses erros daquela forma mais bruta, daquela forma que muitas vezes é a única forma que as pessoas aprendem, né? Que é cometendo o erro e sofrendo as consequências daquilo. Quantas universidades e escolas técnicas o seu governo fez? Senhor Lula, durante a pandemia, 2 anos as universidades ficaram fechadas. Não tinha cabimento você abrir a universidade para ficar fechada. Agora, o senhor... Esse foi o motivo do porquê eu falei que a pergunta do Lula era estúpida, né? Porque teve pandemia, os caras queriam lockdown. Qual que é o sentido? Se tudo tá
tá passando por um lockdown. Qual que é o sentido de você abrir coisa nova para ela ficar fechada? Né? Não tem menor sentido. A moça ali da Libra até concorda comigo, ela até fez assim. Ó. Junto ao FIES, o senhor ofereceu crédito para milhões de jovens. Milhões de jovens. E mais de 1 milhão estavam endividados sem condição de pagar esse crédito, o FIES. O que o meu governo fez? Mandou a proposta para o parlamento e nós juntos permitimos a anistia de até 99% da dívida dessa garotada. E o político fala isso achando bom. Não é bom você perdoar a dívida. Porque, primeiro, a pessoa não aprende que ela deveria não ter pegado aquela coisa que ela não consegue pagar, né? É importante que ela aprenda isso. E segundo, quando você faz uma anistia dessa, você está promovendo mais contaminações ainda no sistema mercadológico. Porque, veja bem, se... Né, naturalmente, pessoal, eu não estou falando aqui que o sistema anterior estatal que promoveu o FIES, essas coisas, ele não já seja uma contaminação, ele é, tá? Mas digamos assim, as pessoas pegaram aquela grana emprestada. Quando elas passam por uma anistia daquilo, o que aconteceria caso isso não tivesse acontecido? Né? Elas iriam pegar aquela grana, iriam ficar endividadas, o nome delas iriam ficar sujo lá, talvez elas não conseguiriam pegar crédito, etc. A vida, de maneira geral, fica mais complicada. Quando isso acontece, é gerado um incentivo negativo para as pessoas que estão ali observando olhar aquilo e falar, aquele monte de gente pegou aquele treco, aquele empréstimo, e elas terminaram a faculdade e o mercado de trabalho não está tendo espaço para absorver elas. Então pegar aquele empréstimo não é um bom negócio, porque depois eu vou me formar, mas eu não vou conseguir um emprego baseado naquele setor. Então, é melhor eu não pegar e fazer outra coisa. É dessa maneira que incentivo mercadológico funciona. Só que o que acontece agora? Bonoro perdoou a dívida. Que todo aquele pessoal que estava com problema, né? Eu concordo, né? É chato, é ruim, é horrível, né? Ficar com o nome sujo. Mas agora aquele pessoal todo saiu, assim, tomou o slap on the wrist, né, do inglês, né, o tapinha no pulso, que é tipo assim, saiu, foi perdoado aquele BO que você tinha pegado. Né. Agora elas não vão aprender com a situação que elas tinham se colocado, né, então elas não vão sofrer as consequências daquilo, e mais uma contaminação foi gerada, que é um monte de gente que deveria estar endividada e agora elas estão artificialmente não endividadas. Né? É o que eu falo. O Estado ele promove contaminação em cima de contaminação. Aí crise acontece e todo mundo fica assim, por que está acontecendo uma crise econômica? Ué, mas é lógico, é contaminação em cima de contaminação. Não tem incentivo, é impossível observar incentivo natural quando existe Estado, né? Praticamente impossível, né? Enfim, mas esse seria o grande problema, né? Como que você resolveria isso, Aldrich? É uma situação absolutamente desesperadora e difícil de ser resolvida, né? Eu teria que pensar, mas provavelmente a resolução disso iria envolver desregulamentar todos os setores, porque daí a tendência de contratação é maior, porque a tendência de criação de empresas é maior, e aí essas pessoas sendo absorvidas pelo mercado, elas vão ter um pouco mais de recursos para conseguirem ir executando os pagamentos. Né? Só que aí também tem mais um monte de discussão que iria precisar ser feita, se de fato essa dívida existe porque ela foi feita baseada em um empréstimo estatal. Tem espaço aí para uma certa conversa. Eu não sei se eu concordaria muito com isso, mas a gente já está fugindo um pouco aqui do tema e eu destampei a falar de novo. Foi mal. Nós tiramos essa garotada da inadimplência, do SPC, do Serasa. O senhor mais endividou a garotada do que deu ensino de qualidade. Eu já percebi que ele não quer dizer que, vergonhosamente, ele fez uma universidade importantíssima que a presidenta Dilma que tinha aprovado. Porque nós fizemos 18 universidades novas, 178 campos. Nossa, só de lembrar que a Dilma existe, o meu cringe explode, meu Deus. Eu acho que eu nunca vi um discurso dela completo. Porque, assim, a vergonha alheia era muito forte. Além do ProUni e do FIES. O FIES a pessoa não tem que pagar enquanto estava estudando.
Eu não vou perguntar de universidade já, porque parece que não sabe. Parece que sabe que não fez nenhuma. Mas eu vou perguntar de pandemia. O Brasil tem 3% da população mundial. E o Brasil teve 11% das mortes da pandemia no mundo. Por que houve tanta demora para se comprar vacina? O senhor não se sente responsável? O senhor não carrega nas costas um pouco do sofrimento dos brasileiros de ser responsável pelo menos por 400 mil mortes nesse país? Olha, essa fala de o Brasil demorou para comprar vacina não é muito verdadeira, viu? Eu recomendo vocês darem uma pesquisada, sabe? O Brasil foi o primeiro a começar a vacinar? Eu acho que não também, sabe? Mas assim, ele não teve uma grande demora como os esquerdistas costumam falar, não, tá? Teve um problema lá com questão de contrato com a Pfizer, né? Se eu não me engano, a Pfizer fez o que ela tentou fazer no mundo inteiro, né? Olha, eu te vendo isso aqui, e se dá algum BO aí com a tua população, eu não tenho responsabilidade, tá? Beleza? Né? Meu Deus do céu, eu quero ser dono de uma empresa que pode vender qualquer coisa para você e não ser responsabilizada, né? Nossa, melhor coisa. Né? Sem contar também que a narrativa promove que estados vão necessariamente ter que comprar o seu produto, né? Meu Deus do céu. Por isso que a Pfizer nunca teve um lucro tão grande. Inclusive, uma coisa interessante para vocês observarem a respeito da Pfizer, tá bom? Porque teve gente que já tentou usar esse argumento comigo. Ah, mas por que a Pfizer faria isso se ela vai ter que pagar um monte de multa, né? Aí eu virei para a pessoa e falei assim, colega, veja bem, as multas que a Pfizer tem que pagar são na ordem assim de milhões, né? Naturalmente, se você pegar todos os acordos que ela teve que fazer ao longo da sua história, você vai bater aí na casa de bilhões. Perfeito. Mas assim, a multa unitária, digamos assim, a respeito de um caso que ela tem que fazer o settlement, né, que é fazer um acordo para o processo não continuar. Empresa grande ama fazer isso, né, para calar a boca das pessoas. O que acontece? É muito mais economicamente viável para a Pfizer fazer uma maracutaia e lucrar bilhões e depois pagar uma multa de milhões do que ela fazer a coisa certa e lucrar, sei lá, só 1 bilhão. Entendeu? Então, as pessoas que falam que não existe o incentivo financeiro da Pfizer fazer as maracutaias que ela fez, tá? Essa fala é falsa. Os incentivos financeiros existem, tá bom? Existem. Inclusive, a indústria farmacêutica, ela é a maior pagadora de indenizações do mundo, tá bom? Do mundo. Não sei se vocês sabiam, mas fiquem sabendo aí. Primeiramente, Lula, falo que eu trazia a vacina em 2020. Não existia vacina à venda em 2020. A primeira vacina no mundo foi aplicada em dezembro de 2020. Em janeiro do ano seguinte, um mês depois, o Brasil começou a vacinar. Nós compramos mais de 500 milhões de doses de vacina. E todos aqueles que quiseram tomar vacina, tomaram. Outra fala totalmente infeliz, né? Surreal que foram compradas essas vacinas. Por quê? Porque ações mentais. Aldeth, eu sou pandeminion e você tá errado. Assistam os meus vídeos, os meus documentários a respeito de picadinhas, e aí tá ali, é só tentar refutar, tá? As limitações bioestatísticas são inegáveis, né? Sempre quando eu começava a falar quando eu estava conversando com algum médico, infelizmente eles não me deixam postar, né? Porque por conta de vergonha, assim, conversas que eu tenho gravadas e ameaça de processo, essas coisas, mas quem sabe um dia, né? Nossa, ia ser muito legal. Mas assim, sempre quando eu sou... Mas isso em conversa com Pandeminion também, em servidor de Discord normal, que muita gente acompanhou. Sempre quando eu mandava para alguém que sabia um pouquinho de estatística. Mas as limitações bioestatísticas. Era só falar isso. A pessoa começava a gaguejar, o cachorro comia o microfone, a mãe chamava para jantar, entendeu? Era sempre assim, sabe? Muito raro um cara continuar querendo conversar depois que você mandava essa. Por quê? Porque quando você mandava essa, o cara entendia que você não vai cair na besteira de ficar tentando discutir elemento empírico que está imerso em N temporal inadequado. Ou seja, você vai se atentar a discutir pelas vias de fundamentação estatística, né? Então, quando você faz isso, quando você se atenta a discutir no caso do Covid, os elementos estatísticos, usando como base
aquilo que é mais fundamental, aquilo que justifica uma estatística ser verdadeira, olha só, a gente não está nem falando de dado empírico, tá? A gente está falando daquilo que justifica a qualidade para um dado empírico. Né? Quando o cara percebe que você está discutindo por essa via, ele já quer, né, na minha experiência pelo menos, eles sempre queriam parar a conversa a partir daí. Né? Mas é surreal que a gente sequer comprou vacina. Ah, você está falando que as pessoas não deveriam ter se vacinado? Não, vacina quem quer. Né? Ah, como isso deveria ter sido resolvido? Quem quer vacinar, compra. Simples assim. Deveria ser livre mercado. Né? Ah, mas como você resolveria esse problema existindo no Estado? Aí, meu amigo, aí você já colocou uma contaminação que não é natural. Né? Tudo bem que ela existe hoje. Como eu resolveria isso? Cara, eu resolveria tentando eliminar o Estado. É assim que eu resolveria. Né? É uma situação totalmente desesperadora e complicada de ser resolvida. O Brasil foi um dos países que mais vacinou no mundo e em tempo mais rápido. Então o senhor se informe antes de fazer acusações levianas e mentirosas, que afinal de contas, se o senhor não mentir, o senhor deixa de ser... Eu não faço acusações mentirosas, são dados científicos. O senhor atrasou a vacina, depois teve um processo, inclusive, de corrupção definido e denunciado pela CPI, e o fato concreto é que a sua negligência fez com que 680 pessoas morressem, quando mais de metade poderia ter sido salva. A CPI da Covid foi literalmente uma... E eu me sinto até bobo de ter que falar isso, né? Mas a CPI da Covid foi literalmente um palanque político. Não teve nada de científico ali. Muito raramente as pessoas abriram ali um gráfico para discutir algum elemento e teve de fato um debate equilibrado entre duas partes com respeito. Isso não acontece na política. Né? O que acontece ali tem um palanque, aí sobe o cara da direita ali e fala um monte de baboseira. Aí sobe o cara da esquerda e fala um monte de baboseira. É isso. E enquanto isso acontece, as pessoas ali ficam brigando entre si, né, as pessoas comuns ficam brigando entre si, e tanto o político da esquerda quanto o político da direita fica dando risada da sua cara, porque você está distraído e você não percebe que quem é o seu verdadeiro inimigo são os políticos. Né? A gente não sabe, tá? Ó, isso aqui é muito sério, se você for bolsonarista, entendeu? Eu não estou falando para você não votar no Bonoro, vote em quem você quiser, pelo amor de Deus, mas assim... a gente não sabe se depois que acabou esse debate, o Bonoro foi lá apertar a mão do Lula, porque ele como é que chama? Oposição controlada, entendeu? Então é muito complicado você tirar grandes conclusões baseadas em agendas políticas, porque a política em si ela é relativista, né? E a gente consegue observar a manifestação prática disso em vários políticos por aí. Pô, o Serra não era arqui-inimigo do Lula? Né? E agora eles estão juntos? O Amoedo não era um liberal? Ele tem tweets aí, em vários dos meus vídeos eu coloco, o Amoedo, um liberal, falando de que pessoas que não se vacinassem teriam que ser presas, teriam que ser isoladas da sociedade até acabar a Covid, alguma coisa assim. A gente tem o liberal Arthur Duval falando que festas clandestinas deveriam ser fechadas, ou seja, você vai fazer um churrasquinho e jogar um truco no quintal da tua propriedade, né? O Arthur acha que pode entrar ali e bater em todo mundo e falar, não, você vai usar a sua propriedade desse jeito que eu quero. Né? Abre aspas, liberal, fecha aspas. É aquilo que eu falo, cara. Às vezes, quando eu converso com um liberal, eles falam o seguinte, mas Aldrich, você tá falando aí de libertarianismo, mas quem ajudou a fundamentar o libertarianismo foram os liberais clássicos. Né? Mises, tudo, esse pessoal era tudo liberal, não era ANCAP. Né? Existe um certo espaço para ser feito, de que assim, eles só não eram ANCAPs, porque naquela época o termo ainda não havia sido cunhado e também assim a continuidade da derivação ainda não tinha, digamos, chegado ao fim. Né? É possível fazer um pouco esse argumento, mas assim, mesmo que seja o caso, amigo, existe um episódio em que o Mises chamou o Hofbard de socialista ou comunista, alguma coisa assim. Eles estavam lá, se eu não me engano era na Alemanha ou na Áustria, enfim, e eles estavam numa cafeteria discutindo um monte de problema econômico, ia ter um fórum econômico, alguma coisa assim, e aí o Hofbard estava falando a respeito de um incentivo pequeno lá, de pensão, alguma coisa assim, tá? Eu não lembro muito bem a respeito do que era especificamente, mas o Mises
o simples fato do Hofbard ter tocado nesse assunto, o Mises saiu super bravo dessa reunião aí meio informal que eles estavam tendo, saiu batendo porta, chamando tudo, é da onde vem aquele meme ANCAP, né? You are all a bunch of socialists, né? Então, assim, colega, se o Mises chamou o Hofbard de socialista, o que ele falaria dos liberais modernos? Tá? Pensa bem. É sério. Se o Mises visse, do mesmo jeito que o Burke visse os conservadores, tá? Se o Mises visse os liberais modernos, você poderia colocar uma ponta de gerador em cada lado do caixão dele, porque assim, você vai gerar energia infinita ali do tanto que ele vai rolar ali dentro, cara. Tá? Meu Deus do céu, se ele chamou o Hofbard de socialista, o que ele ia chamar os liberais modernos? Nossa, os liberais do Students for Liberty, pelo amor de Deus. A verdade é que o senhor não cuidou, debochou, riu, disse que não tomava vacina, quem tomava vacina virava jacaré, que virava homossexual, que não podia tomar vacina. O senhor gozou das pessoas, imitou as pessoas morrendo afogada por falta de oxigênio em Manaus. Ou seja, não tem na história de nenhum governo do mundo alguém que brincou com a pandemia e com a morte como você brincou. Brincou. É só mostrar na televisão, não vai dizer que é fake news, não. Porque você aparece na televisão rindo, imitando pessoas sem ar. Você aparece dizendo que quem toma vacina vai pegar. Você virou remédio, você virou vendedor de um remédio que não servia para nada. Você divulgou um remédio que a ciência negou o tempo inteiro. A ciência nunca negou o remédio que o Lula está falando, tá? Para começo de conversa, nunca negou. As tentativas que ela teve de negar, ou elas foram comprovadamente baseadas em fraudes, né? Aquele estudo da Lancet, esse estudo da Lancet foi publicado na própria Lancet, claro, e, se eu não me engano, no NCBI da Inglaterra, né? E NCBI, NCBS, enfim, pessoal, assim, se eu errar alguma sigla, relevem aí, mas é no Journal da Inglaterra, o principal Journal da Inglaterra, e na Lancet em si. O que aconteceu, por exemplo, com esse estudo, né? A Globo noticiou lá, eu tenho vídeos aqui, tudo documentado no meu canal, né? A Globo noticiou lá, ai, nossa, saiu um novo estudo com 96 mil, amostragem de 96 mil pessoas, e ele conclui que o medicamento aí não pode, ele é ruim, pipipi, popopô, né? Perfeito. Passou uma semana, a Lancet lança lá um update falando, olha, esse artigo está em revisão, em segunda revisão, por conta de elementos XYZ. Perfeito. Um tempo depois, a Lancet publicou lá, olha, esse artigo está sendo não corrigido, tá? Não corrigido. Este artigo está sendo removido de publicação por conta que os autores não podem assegurar qualidade em base de dados fornecidas pelos modelos matemáticos. Foi isso. Teve uma investigação ali. O que aconteceu? A empresa que forneceu os dados para esse estudo era uma empresa que não tinha, primeiro, nada a ver com dado produzido para hospital, pesquisa científica, e segundo, muito pelo contrário, parecia que era uma empresa de entretenimento, alguma coisa assim. Então, um monte desse tipo de red flag, né, começou a aparecer, e aí eles resolveram dar primeiro ali, digamos assim, uma bandeirinha vermelha, né, para o pessoal, olha, tem esse artigo aqui, mas leia ele com um certo ceticismo, né? Mas logo, um tempo depois, ficou comprovadamente que não só aquela empresa não era produtora desse tipo de dado para esse campo específico de pesquisa, ficou demonstrado que a base de dados deles era literalmente fraudulenta. Então, você está inserindo dados que não são verdadeiros em um modelo matemático que pode ser até gold standard. Só que daí o que acontece quando você faz isso? Digamos que aquele modelo matemático, na realidade, deveria estar somando 1 mais 1 igual a 2. Mas, na verdade, ele nem está fazendo uma conta errada, mas ele está somando coisas que ele não deveria. Então, ao invés de ele estar somando 1 mais 1 igual a 2, que é o que representa a realidade, ele vai estar somando 3 mais 3 igual a 6. E aí você tem um resultado que não é igual da realidade. Tá? Qual que foi sempre o argumento a respeito desse medicamento aí, do tratamento que a gente também não pode nomear?
né? Inclusive eu tenho um vídeo chamado Red Pill Científica, em que eu refuto por A mais B um artigo da Nature, tá? Tá lá, é um artigo que Pandemia me mandou tanto que eu fiquei, e o artigo era tão pobre, tão mal escrito, que assim, eu fiquei com tanta raiva que eu acabei fazendo um documentário a respeito, né? Enfim, o que eu mostro nesse vídeo? Eu mostro nesse vídeo que, primeiro, para começo de conversa, o argumento verdadeiro, tá? O argumento que baseado em fundamentação científica, e não o argumento estúpido que a direita faz de que o medicamento funciona, porque tanto esse argumento quanto o argumento de que ele não funciona, ambos estão imersos nas limitações bioestatísticas, então você não consegue fazer nenhum dos dois com qualidade. Inclusive, esse é um dos motivos do porquê eu acho que os médicos da direita também são desonestos, porque eles meio que entraram nessa onda, né, de ping-pong a respeito desse assunto, porque muitos deles também ficaram famosos, tá? Mas, assim, voltando, qual que é a maneira correta de argumentar a respeito desse assunto? Você se baseia nas fundamentações estatísticas. Como nós não sabemos os elementos de maneira correta, então a gente não sabe se o medicamento é prejudicial, não, né? A gente não sabe se o medicamento funciona ou não para as questões do Covid, a gente pode implementar o uso dele em achados de, digamos assim, de baixa qualidade de eficácia, no sentido de que ele é um medicamento que, quando você olha na literatura, que aí sim você tem uma fundamentação de dados demonstradamente de qualidade, porque você tem reprodutibilidade, N amostral adequado e temporalidade adequada, aí mais ou menos de uns 50 anos até mais, tá? Esse medicamento, nessa perspectiva de segurança, ele é muito bem conhecido. Então, quando você usa esse medicamento nas dosagens dadas na literatura, eles são medicamentos seguros. Pior ainda para os pandemínios, que a maioria dos protocolos de tratamento que a gente não pode nomear, eles são de baixas dosagens, né? Eram assim, de 400 miligramas de 8 em 8 horas, assim, aí eu precisaria confirmar, mas assim, se eu não me engano era 400, era uma dose de ataque de 1 grama, 1000 miligramas, e depois seguia 400 miligramas de 12 em 12 horas, alguma coisa assim, enfim, né? Então, quando você utiliza esses medicamentos dentro da perspectiva da literatura, e pior ainda, dentro da perspectiva do tratamento que a gente não pode nomear, esses medicamentos são extremamente seguros. Eles causam poucas reações nas pessoas, né? Então, se existe um possível achado que pode ser ou não bom para tratar esse vírus, tá? A gente não pode fazer o argumento baseado nisso, porque, de fato, a respeito da eficácia, acaba sendo de baixa qualidade, tanto um lado quanto o outro dessa conversa. Mas, a respeito da segurança, baseado na literatura, é totalmente plausível você falar, não, uma pessoa, se ela quiser usar, usa. Tanto que muitos desses medicamentos, eles sequer precisavam de receita médica, né? Então, assim, quando você argumenta por essa via, não existe fala que seja lógica ou bem embasada na literatura para falar, olha, não, você tem que proibir esse medicamento, ele tem que ser banido. Mas por que você quer banir ele? Ah, porque ele é perigoso. Mas a literatura fala que ele não é perigoso. E pior ainda, a posologia de uso do tratamento no caso do Covid, ela é de menor dosagem ainda, né? A maioria delas, né? Então, como assim você quer falar contra esse medicamento, né? E essas posologias do tratamento que a gente não pode nomear, elas não apenas são de baixa dosagem, mas também elas têm uma tendência de durar em poucos dias, né? Então, assim, o que é outro, digamos assim, ponto positivo para a questão desse tratamento, né? Então, você falar que esses tratamentos, eles são problemáticos, perigosos, é totalmente falso, tá? Talvez eu não tenha explicado muito bem aqui, porque está vindo direto da minha cabeça, assim, eu não sou um bom orador, pessoal, mas assim, assistam o meu vídeo, né? Chama Red Pill Científico. Ali está
explicado, tintim por tintim, toda essa problemática, né? É um vídeo um pouco maior, né, que demanda um pouco mais, mas mesmo assim ele não é difícil de entender de maneira geral, tá bom? Mas vamos dar continuação aí. Você não respeitou o Butantan, você não respeitou a Fiocruz, que é um laboratório de excelência nesse país, que poderia ter lhe ajudado. Se tivesse humildade, você... O Butantan não é um laboratório de excelência, tá, pessoal? Qualquer pessoa que faz as declarações a respeito de picadinhas que o Butantan fez, tá? Assim, saiba que se você tem um amigo que é médico, biomédico, que ele concorda com as declarações que o Butantan fez a respeito de picadinhas durante a pandemia, saiba que esse seu amigo médico, biomédico, não sabe estatística, tá? Ou ele é desonesto, ou ele não sabe estatística, tá bom? Porque assim, quando você tem uma das afirmações do Butantan que eu mais gosto, né, que é a mais direta, assim, é a mais fácil de você demonstrar que ou eles são desonestos, ou eles não têm ideia do que eles estão falando, tá? Assim, é uma dessas duas possibilidades, não existe outra. Então, assim, é aquela declaração que eles falaram que não, quem tomar a segunda dose não vai precisar tomar mais nenhuma, alguma coisa assim, e principalmente aquela assim, foi encontrado tal coisa do Butantan que é 100% de eficácia contra tal tipo de paciente, né? Só que assim, se você levar em conta dentro de uma avaliação empírica a estatística de um achado, o simples fato, olha só pessoal, isso aqui não é difícil de entender, mesmo se você for leigo, tá? O simples fato de existir de equipamentos, assim, eles não conseguirem medir as coisas especificamente da maneira como elas são, às vezes ele consegue medir ali o decimal, sabe? Mas ele não consegue medir com qualidade o decimal do decimal, sabe? Assim, enfim, esse é um dos motivos do porquê margem de erro existe, tá? Mas assim, o mero fato de existir desses trabalhos apontarem uma margem de erro para suas dosagens, isso já implica que a afirmação de que algo é 100%, ela é objetivamente errada de ser feito dentro de uma medida empírica dessa. Então, olha só para vocês verem, os caras ou eles são absolutamente desonestos, ou eles são cientistas muito ruins, né? Que assim, gente, isso aí é erro de aluno de graduação de primeiro semestre de faculdade de medicina ou odontologia, sei lá, né, qualquer setor da saúde aí, né? Então assim, é surreal, cara, é surreal. Então eu gosto muito dessa declaração do Butantan, e o que o Lula disse é falso, não é uma instituição de qualidade. Na verdade, nenhuma instituição do Estado é de qualidade, né? Você poderia ter resolvido parte do problema, mas certamente você não quis resolver, porque você não quis entender o sofrimento do povo. Senhor Lula, tem um vídeo do senhor, o senhor dando graças a Deus que a natureza criou o Covid. Senhor Lula, o que eu fui contra foi o protocolo do senhor Mandetta, que mandava a pessoa infectada ir para casa até sentir falta de ar. E eu fiquei indignado com isso. A vacina, senhor Lula. Isso aí, de fato, tá? Uma das premissas da medicina, por exemplo, é tratar o mais cedo possível, porque quanto mais cedo você trata uma doença, menores são as sequelas ou as complicações que aquela doença pode ter, né? Então, de fato, essa recomendação do Mandetta vai contra tudo que é mais básico da medicina. Mas não dava para mandar aquele monte de gente pro hospital. É claro que não dava, porque você colocou as pessoas em lockdown, aí você criou todo um caos, você criou um monte de contaminação, e aí agora que você não consegue mais agir por conta que você mesmo criou esse cenário totalmente absurdo, aí você quer, sabe, você quer jogar para as outras pessoas resolverem esse problema, né? Então, é uma coisa que não tem nada a ver, né? Se a quarentena convencional tivesse sido feita, né? Se o caos não tivesse sido implementado, se vídeos como aquele do Átila Yamarino, né, que ele fez falando para um monte de leigo que não vai entender, né, que depois ele falou assim, é só uma previsão, mas o leigo não entende como só uma previsão, o leigo entende que é aquilo que vai acontecer, né? Então, se todo aquele caos, aquele medo não tivesse sido implementado, talvez um pouquinho mais de articulação para resolver esse problema seria possível, né? Sem contar também, pessoal, as massivas politicagens a respeito desses assuntos, né? Porque assim,
enquanto eu pesquisava as questões do Covid, em várias maneiras eu via assim, por exemplo, em Brasília tinha 400 leitos, alguma coisa assim, 600 leitos em uma época. Aí quando veio um tempo depois eu vi a mesma estatística e eles reclamando lá, nossa, aqui tá faltando leito, não sei o que lá. Aí eu fui verificar a estatística de leitos, tinha reduzido assim 150 leitos, entendeu? Então assim, o quanto disso é uma crise real, porque o vírus está de fato deixando muita gente doente, e o quanto disso é uma crise fabricada porque o Estado fechou leitos, entendeu? Mas muito disso aí a gente sequer consegue demonstrar com muita qualidade, porque, né, esses dados aí são destruídos, arquivados, você não consegue acessar com muita qualidade. Não é para quem está contaminado. A vacina é para quem ainda não foi contaminado. A questão do tratamento precoce, tendo ou não comprovação científica, que era algo inédito no mundo todo, tirou-se a autonomia do médico, a tal da receita off-label. Isso que foi castrado no Brasil. A história mostrará quem está com a razão. E isso que o senhor fala de vídeo no YouTube, eu zombando, A história nem sempre mostra quem está com razão, viu? Assim, os estados, eles sistematicamente manipulam a verdade e reescrevem os livros de história, né? Mas eu também sou uma pessoa que acredita bastante que eventualmente a verdade vem à tona, né? Mas não vai ser a história, digamos assim, escrita pela academia ou algo do tipo. Não, vai ser provavelmente a história contada de maneira descentralizada, né? Que daí ela não é influenciada pela academia, porque a academia ela é só mais um braço, um tentáculo do próprio Estado, né? Então, se o sistema que é o Lula, olha só, e aqui assumindo que Lula e Bolsonaro são de fato os inimigos, tá, pessoal? Mas assim, se o sistema que é o Lula, então todo o sistema ele vai girar de certa maneira pro Lula ser eleito. Então, o sistema ele também vai reescrever a história de uma maneira que favorece o Lula. Gente, vocês estão vendo aí empresas, pessoas, né, pandeminions que falaram, não, eu nunca recomendei lockdown, sabe? Eu nunca disse que lockdown era bom, eu nunca disse que lockdown servia para fazer controle de vírus, né? Tem um monte de... A própria OMS fez isso. A própria OMS falou, olha, eu nunca recomendei lockdown para as pessoas, né? Só que assim, nunca recomendou, mas financiou aquele estudo do Ferguson, né? Que recomendava lockdown. Então assim, o que é isso? É o pessoal que tem o poder tentando reescrever a história. Por isso que a importância das vias descentralizadas. Porque as vias descentralizadas as pessoas vão sem depender da academia, sem depender das instituições, obter cada pedacinho de história, de informação, seja lá como você queira chamar, e aquilo vai ficar disponível para pessoas também acessarem de maneira descentralizada. Por que vocês acham que os governos odeiam informação descentralizada, né? Eldred, você está falando que a informação descentralizada é perfeita, não vem nenhuma fake news? Não. Fake news ela acontece tanto na parte regulamentada quanto na parte desregulamentada, né? Só que na parte desregulamentada existe uma capacidade de articulação maior para você se prevenir contra fake news, né? Eventualmente você descobre boas redes, né? Como eu dei naquele exemplo anterior, né, relacionado a outro setor do mercado, mas, por exemplo, bons aplicativos podem começar a aparecer, aplicativos que de fato demonstram ali uma pontuação, um score que fala qual site ele é um pouco mais confiável, qual site ele é menos confiável, que você precisa ser um pouco mais cético, né? E, em última instância, a descentralização implica que a responsabilidade do consumo de uma boa informação está no indivíduo. Então, olha só que interessante, o indivíduo ele ainda é responsável pela sua própria realidade, né? É algo importante, porque quando você cede a sua proteção, a sua capacidade intelectual de dizer o que é verdadeiro ou falso para o Estado, você está se tornando apenas um animal, né? Você está abdicando tudo daquilo que te faz um humano. E aí você literalmente está entrando em um curral, porque quem vai te dizer o que é certo e errado é o Estado. E a partir do momento que você pular aquela cerca, o
o cowboy lá que fica com a espingarda vai atirar em você, ou vai laçar o teu pescoço com uma corda para tentar te trazer pro curral de volta. Então, assim, uma maneira muito perigosa de pensar, mas vamos dar sequência. É só ver as imagens. Exatamente o contrário. Eu falo como a pessoa ir se sentir em casa e depois daquela maneira ir para o hospital. Agora deixar bem claro, quando se fala em corrupção fez o seu partido na Covid. O Bonoro, de fato, ele foi vítima de muita coisa tirada de fora do contexto, assim, durante a pandemia mesmo. O pessoal fala, ele tirou sarro de pessoas. Para começo de conversa, se ele tirou, liberdade de expressão dele, né? Ele seria um baita, né, não pode nem falar o nome aqui, porque às vezes o YouTube acha ruim, mas assim, seria algo totalmente imoral de ser feito, mas se ele fez, não é crime, para começo de conversa. Crime que eu falo, pessoal, crime justificado, tá? Filosoficamente justificado. Crime tipificado no Estado é irrelevante, né? Não é verdadeiro. Enfim. Mas se ele de fato fez isso, liberdade de expressão dele. Agora, toda vez que eu fui cavucar alguma coisa que o Bonoro disse, acabou sendo algo tirado de fato fora de contexto, né? O cara tá lá falando contra a coisa do Mandetta, por exemplo. E aí, ele ao falar contra essa recomendação do Mandetta, ele pega e fala, e a pessoa, é para deixar a pessoa lá em casa morrendo sem ar, né? E não pode, tem que esperar a pessoa ficar lá no apartamento dela até ela ficar sem ar. Aí ele imita ela desse jeito, assim. É uma liberdade, digamos assim, literária, né? Não sei se posso chamar de literária, mas me falta aqui alguma outra palavra. Mas é uma certa liberdade de fazer um tipo de analogia ali, né? Uma demonstração assim, para causar mais ênfase no quão podre aquela situação é, né? Então seria, eu pelo menos particularmente enxergo nesse sentido. Então assim, obviamente o cara é um político, é possível que ele seja um psicopata, né? E muito provavelmente ele é, porque para você entrar na política você tem que ser um psicopata, mas assim, a maioria das vezes que eu fui conferir alguma coisa que o Bonoro disse, que a esquerda tinha dito que ele disse, era algo totalmente fora de contexto, quando não tinha uma edição muito porca ali, assim, aqueles cortes bruto mesmo, assim, tentando implicar a fala dele de uma maneira indevida, como muito provavelmente vai aparecer mais pra frente por conta de algo que saiu no domingo, né? No domingo à tarde ou de manhã na mídia, né? Mas vamos dar sequência. A CPI, quando chegou na CPI, a notícia de 50 milhões de reais desviado para o senhor Carlos Gabas, ex-ministro de Dilma Rousseff, que passeava de bicicleta com ela, a CPI do seu amigo Renan Calheiros e Omar Aziz não quis investigar. 50 milhões torrado numa casa de maconha, não chegou nenhum respirador, e daí sim, irmãos nordestinos morreram por falta de ar. Nossa, essa situação aí foi feia mesmo. Os caras fizeram um pedido com uma empresa lá, e aí depois descobriram que a empresa era que vendia cannabis, alguma coisa assim, e prometeram que ia ser vender os respiradores, e o Estado não pegou nenhum respirador, né? Então pagaram aquela dinheirama toda e não receberam nenhum tipo de produto. O Amazonas ali, durante a pandemia, foi bastante judiado, tanto de uma perspectiva política quanto de uma perspectiva da própria ciência, assim. Os supostos cientistas brasileiros judiaram do Amazonas com alguns estudos ali também para tentar desbancar o medicamento lá, né? Que, inclusive, eu comento esses estudos aqui no canal. E, se eu não me engano, esse estudo também está comentado no meu vídeo chamado Red Pill Científico, que vocês deveriam assistir, se vocês ainda não assistiram. Por corrupção do senhor Carlos Gabas, deixar bem claro, em especial o seu governador de Minas Gerais, da Bahia, Rui Costa. Então o consórcio Nordeste, o qual o senhor tinha amplo conhecimento e domínio, praticou corrupção e matou, sim, irmãos nordestinos sufocados em hospitais. Se você tivesse um mínimo de responsabilidade para cuidar da CPI, você teria primeiro ouvido os governadores de estados. Eles criaram um consórcio, eles tentaram comprar vacina, o Ministério da Saúde não permitiu. E quando o Brasil começou a dar vacina, em janeiro de 2007, São Paulo começou a dar vacina, 57 países já tinham dado vacina. A verdade, Bolsonaro, a verdade é que você colocou o ministro da Saúde que não entendia. O único que parece que entendia um pouco era o Mandetta, que o senhor tirou logo. Depois colocou um outro que não entendia, até chegar no Pazuello.
O Pazuello era visível que ele não entendia nada de saúde, era visível que tinha sido montada uma turma lá para comprar vacina. Ou seja, tinha denúncia de que a CPI provou, e está no processo, eu espero que o procurador vai investigar, de que tinha gente reivindicando $1 por cada dose de vacina vendida. Isso está na CPI, está no relatório da CPI, o Brasil inteiro viu, e obviamente que o povo espera que um dia a Procuradoria-Geral da República investigue para saber o fundo de verdade ou não. Segundo a CPI, a Covaxin não vendeu nenhuma vacina no Brasil. Então pare de mentir. Não teve corrupção porque não teve vacina no Brasil. Agora, o senhor falou uma coisa importante. Eu poderia ter conversado com os governadores do consórcio do Nordeste. Então, diga uma coisa, Lula. Eu poderia ter acabado com a CPI da Covid rapidamente. Sabe como? Se eu acolhesse uma emenda do senhor Omar Aziz, seu amigo, senador, lá do Amazonas, e do irmão do senador Renan Calheiros, Renildo Calheiros. Porque eles queriam, nessa emenda, há uma medida provisória nossa, que qualquer governador e prefeito, que pese a grande maioria serem honestos, tá, pudessem comprar vacina em qualquer lugar do mundo, sem a certificação da Anvisa e sem licitação. Seria a festa, a roubalheira maior. E quem pagaria a conta? O governo federal. Então não aceitamos. Não, quem paga a conta é sempre a pessoa comum, né? Então tem um pequeno erro aí, né? A respeito dessa Covaxin aí, de fato teve muita tentativa, né? É porque, de uma perspectiva econômica, se vocês olharem, é interessante para o Estado a questão do estado de calamidade pública, digamos assim, né? Por quê? Se você pegar na Constituição brasileira, nos códigos de direito brasileiro, existe a situação, né, que o país, quando ele declara estado de calamidade ou estado de sítio, alguma coisa assim, as burocracias para captação de recurso e as mais outras variadas situações que podem aparecer, elas são diminuídas, né? Então, digamos assim, as barreiras que acabam complicando a vida do político roubar, algumas delas são derrubadas. Então, eles conseguem ter acesso ao recurso de maneira mais direta. E, né, eu não preciso aqui explicar para ninguém que dinheiro na mão de político desaparece, né? E é mais ou menos essa situação que o Bonoro está tentando explicar. Só que ele também tenta explicar de uma maneira como que se o que ele fez não foi horrível, né? Porque ele se submeteu e comprou um experimento. Então, o dinheiro que ele gastou comprando esse experimento, pode muito bem ter sido gasto de maneira irrelevante, assim. Porque, como nós estamos vendo agora, né, existe aí, no mundo inteiro, aparecendo evidências, por mais que elas também estejam imersas em um N temporal inadequado, e vai ter um vídeo a respeito disso, tá? Mas tem muita evidência aparecendo de que essas picadinhas, né, causaram aí alguns problemas, tá? Alguns problemas, e tem pessoas que, como Fauci, por exemplo, admitindo, né, que a coisa ainda é um experimento. Se você ir lá na página da Pfizer, do Clinical Trials, a data para término de vários dos estudos deles estão para o meio de 2023, se eu não me engano, se não modificou de novo, né? Tem vários prints dessa página ao longo dos vídeos aqui no canal, tá, pessoal? Então, assim, se você entrar lá e ter uma data diferente, é porque muitas vezes eles fazem um update na data, tá? Mas, de maneira geral, até onde eu lembro, nenhuma dessas datas ainda teria sido alcançada, né? Então, esse é o grande problema. Então, o que o Bonoro fez também foi horrível. Também foi horrível, porque ele também disponibilizou o produto que foi usado para fundamentar uma cidadania de segunda classe aqui no Brasil, né? Tudo bem, essa narrativa aconteceu no mundo inteiro, mas falando especificamente aqui no Brasil, né? Então, assim, ele também não foi bem, né? Ele não foi bem nesse sentido. Falava muita coisa sobre liberdade, perfeito, falava, mas a caneta BIC fazia outra, né? As leis de lockdown, o passaporte sanitário, todas foram baseadas em leis que passaram na mão dele, né? Aquela lei 13.000 e alguma coisa e a 14.200 e alguma coisa. Tem aqui no canal também. Ali tá explicadinha, tem a assinatura dele, né? Então, assim, e se você pegar de uma perspectiva conservadora filosófica, né? Porque o que já tentaram falar para mim é o seguinte, né? O bolsonarista médio, ele tentou usar o seguinte argumento: mas veja bem, Albert, se ele não tivesse feito isso,
a posição política dele teria ficado comprometida, e aí o sistema poderia ter engolido ele, e aí a gente ia estar nas mãos, talvez, de uma governança direta pelo STF. Ok, mas você é conservador? Sim, eu sou conservador. Bom, se você pegar os princípios conservadores filosóficos, coragem, não cooperação com o mal, né? 10 são, se eu não me engano, são 10 princípios conservadores, né? Temperança, né? Tem todos aqueles princípios. Então, quando você olha esses princípios, você vê que o comprometimento do Bonoro é bastante questionável a respeito disso, né? E tem uma coisa também que ele fala muito, que sempre me chama muita atenção e me mostra o quão hipócrita ele é nesse sentido, né? Porque ele fala assim, ele fala uma frase assim, o dia que um general, eu não lembro se ele general, rei, enfim, imperador, o dia que o imperador romano resolveu lavar as mãos, Cristo foi crucificado, Cristo morreu, alguma coisa assim que ele fala, né? Mas peraí, ele não está fazendo a mesma coisa? Porque o fato dele ter falado, olha, eu falei de liberdade, eu falei o que eu acho que tem que acontecer, mas eu estou aqui com as minhas mãos atadas, lavo minhas mãos, eu já falei o que tem que ser feito, né? E a população sofreu as consequências da falta de ação dele, né? Então, tomem muito cuidado para endeusar políticos, pessoal. Tomem muito cuidado, porque até onde a gente sabe, nós não podemos falar com qualidade sequer se esses caras são de fato inimigos, tá? Porque o sistema, tá? O sistema, se você pegar a posição do Bolsonaro a respeito da arquitetura que sustenta o sistema e a posição do Lula a respeito da arquitetura que sustenta o sistema, eles não discordam, eles concordam, tá? Ambos eles concordam que em algum nível está justificado o início de agressão contra inocentes. Tá? Essa é sempre a premissa de todo tipo de Estado, né? Então eles concordam nisso. A única coisa que eles discordam é como a burocracia do roubo vai ser feita. É apenas isso. Tá? Então, em fundamentação, eles não são inimigos. Tá? Eles são inimigos assumindo que eles não são inimigos, digamos assim, no teatro de tesouras, né? Mas assim, se eles forem inimigos mesmo, é aquele inimigo de status quo. É o cara que quer o esquema dele entre no lugar do esquema do outro. Apenas isso. Continuidade da roubalheira do consórcio Nordeste, depois de 50 milhões, queria continuar comprando vacina em qualquer lugar do mundo, sem certificação e sem licitação. Uma vergonha se tivesse sido aprovado. Não aceitei ser aprovado e a CPI foi embora e não achou nada sobre mim ou sobre o senhor Pazuello, que nada nós devemos. Não, a vergonha, na verdade, é você carregar nas costas a morte de 400 pessoas que poderia ter sido evitada se tivesse comprado a vacina no tempo certo, no tempo correto. A ciência fala isso todo dia. O senhor recebeu proposta de vacina? A ciência não fala isso todo dia, né? Essa fala dele aí é indevida, tá? Existem uma série de estatísticas e elas são bastante difusas de localidades que fizeram muitas picadinhas e os casos aumentaram, e fizeram muitas picadinhas e os casos diminuíram. E, em contrapartida também, localidades que fizeram poucas picadinhas e os casos aumentaram, e localidades que fizeram poucas picadinhas e os casos diminuíram. Então é bastante problemática essa afirmação. Eu lembro, e inclusive eu posso até tentar fazer um vídeo a respeito desse artigo também. É um artigo um pouquinho antigo, né? Se bem que um ano não é muita coisa, mas é um artigo da USP que foi feito a respeito da cidade de Serrana, perto de Ribeirão Preto. E lá é falado que iniciou a vacinação na cidade de Serrana e os casos começaram a declinar. Só que quando você pega para de fato ler a metodologia do trabalho, você percebe duas coisas problemáticas, tá? Você percebe que a data que a coleta de dados foi feita para alimentar o sistema daquele trabalho, ela foi feita em um momento em que a massa crítica de vacinação na cidade era em torno de 5 a 10%. Entendeu? Então, esse seria o problema número 1. E segundo, se você pega os dados da época, você percebe que mesmo antes da campanha de picadinha, já existia uma tendência de queda naquele momento, né? Naturalmente,
Covid desce, sobe, dependendo de fatores que muitas vezes a gente sequer consegue identificar. Então, assim, esses trabalhos são extremamente problemáticos de você usá-los para falar se essas picadinhas de fato foram efetivas ou não. O que vai ser necessário, e isso não resolveria completamente esse problema por conta que a fundamentação das próprias picadinhas foi construída em cima de um monte de contaminação já, né, como eu explico em vários vídeos, mas o que seria necessário para sanar um pouco desse problema seria a expansão do N temporal a respeito dessas picadinhas, né? Então a gente teria que ver como as pessoas iriam reagir tendo sido vacinadas, né? O que ainda muito dificilmente a gente consegue constatar com os dados que a gente tem hoje em dia. Muito cedo e não quis comprar porque não acreditava. É visível que o brasileiro sabe que você começou não acreditando na pandemia. Era uma gripezinha, era uma coisa que ia matar um ou outro velhinho. Era assim que você tratava a questão da pandemia. Segundo o professor Ioannidis, da faculdade de Stanford, né, ele é médico estatístico, ele é um dos epidemiologistas mais proeminentes no mundo. Inclusive eu comento a respeito dele nesse meu vídeo chamado Red Pill Científica. A taxa de fatalidade do Covid é mais ou menos igual de uma gripe forte, né? Eu acho que é gripe forte o termo que ele usa. Enfim, então tirem as conclusões que vocês quiserem disso, né? Caso vocês não acreditem em mim, assistam meu vídeo. Lá naquele meu vídeo eu tenho várias referências na descrição. E também vocês são livres para irem procurar as próprias informações, né? Para constatarem isso aí. Então a taxa de fatalidade do vírus ela muito provavelmente é bastante inferior àquela dita pelo Neil Ferguson, por exemplo, que seria de 0,09, alguma coisa assim, 1%, né? Foi mandado embora porque o Mandetta dizia que a pandemia era grave, que era preciso cuidar. Mas você não. Você resolveu dizer que era uma gripezinha, brincava de não tomar vacina, colocou em sigilo o seu cartão de vacina para ninguém saber se você tomou ou não tomou. Ou seja, numa atitude que afrontava, sabe, a fé do povo brasileiro, que queria um presidente que cuidasse com carinho, que evitasse a quantidade de mortes que houve. Isso não foi feito pelo presidente Bolsonaro. Em fevereiro de 2020, nós decretamos estado de emergência no Brasil. A TV Globo, com todo o seu conglomerado, o seu Drauzio Varela, começaram a falar exatamente o contrário. O Brasil é um clima quente, não tenho medo da Covid. E quem falou em gripezinha foi lá. O que eu sempre disse, que as pessoas saudáveis não tinham que temer o tocante à Covid. Inclusive esse vídeo do Drauzio tem aqui no canal, né? Tem o antes e o depois. Tem o dele falando que é um treco que não é para você se preocupar e depois para você se preocupar. Não poderia abusar, obviamente. E nós recomendamos aos mais idosos e aos que com mobilidade realmente tomassem cuidado. Foi o papel do governo, que em primeiro lugar, talvez, do mundo, decretou estado de emergência, que foi ignorado por aqueles que queriam o carnaval a qualquer preço. Então, essa época, o Bonoro descreveu ela perfeitamente. Eu lembro com toda... Eu acho que eu não adicionaria nada, de fato. Ele fez as recomendações que ele disse que ele fez, né? As pessoas têm que ser livres para circular e quem tem que ser protegido são as pessoas que já são doentes ou as pessoas que já possuem alguma comorbidade, né? Que elas são grupos de riscos. E inclusive nessa época houve uma grande movimentação do pessoal pandemínico, do pessoal elitista das cidades grandes, né? De acontecer o carnaval, né? Eu não sei dizer o quanto o carnaval iria influenciar em um espalhamento, porque você tem aí países infinitamente com maiores movimentações de pessoas em que eles não tiveram uma grande exacerbação na sua contaminação, mas pode ter algum tipo de influência, né? A gente precisaria dar uma cavucada para conseguir falar a respeito disso com um pouco mais de qualidade, mas a maneira como ele descreveu foi bem parecido, como eu me recordo. Lula, não continue mentindo, pega mal até para a sua idade. Pelo seu passado, não vou dizer que o seu passado é lamentável. Mentira é você. Mentira é você. Porque os números estão ali na empresa todo dia. Você é o rei da fake news, é o rei da... Ai, meu Deus, virou conversa de quarta série já. Estupidez de mentir para a sociedade brasileira. E você mentiu sobre a vacina o tempo inteiro, negligenciou a vacina, e o Brasil hoje carrega a pecha de ser o país, sabe, que tem mais morte pelo Covid. É lamentável. E mais ainda, o senhor não se dignou a visitar uma família que teve alguém que morreu de Covid.
E depois, para mostrar que é bonzinho, tentou ir no enterro da rainha da Inglaterra, quando poderia ter visitado centenas de pessoas que morreram do Covid aqui. Disse que não morreu nenhuma criança, morreu 2.000 crianças de Covid. Mas você está se contradizendo? Você quer visitar a pessoa que teve membro que faleceu, porém você apela lockdown? Como que você faz isso, cara? Né? Esse pessoal não tem um mínimo de coesão. Mas disse que não morreu porque o senhor não queria acreditar na Covid. Era preciso continuar mentindo sobre a Covid. Era preciso continuar desacreditando. E eu sei o que pensa o povo que perdeu alguma ente querida. Eu mesmo perdi uma sogra, sabe, por causa do Covid. Fez discurso em cima do caixão da esposa e está se comovendo pela sogra. Senhor Lula. Nossa. Entenda uma coisa, senhor Lula. Entenda uma coisa, por favor. Os enterros eram com caixão lacrado. Ninguém podia ir ao enterro, nem familiares. Bem lembrado, realmente. Né? Durante o Covid, inclusive tiveram muitas pessoas entrando na justiça para conseguir enterrar seus entes queridos com cerimônia, né? É um total absurdo que foi feito. E eu visitei hospitais sim. E o senhor não tem conhecimento, sabe que eu não preciso fazer propaganda do que faz. Me comovi, me preocupei com cada morte no Brasil. Repito, o Brasil, o país... Se visitou ou não visitou o hospital, tanto fez, tanto faz. Né? É o mesmo problema. O hospital, inclusive, é até pior do que você ir visitar uma família, porque o hospital em si ele é garantido de ser um lugar que é um grau de biossegurança mais problemático. Né? Então, em um hospital só deve ter pessoas que estão ali ou para serem tratadas ou para acompanhar paciente. Não tem que ir gente lá e fazer visitinha no sentido assim, de eu vim aqui dar uma força para as pessoas, sabe? É bem complicado, assim, salvo algum programa, né, que é para criancinha ou para idoso, assim, mas geralmente esses programas eles acabam sendo em localidades que já são específicas para esses tipos de tratamento, né, direcionado para criança ou mais idoso. Mas hospital que está tratando uma epidemia, assim, a única coisa que deve estar ali dentro é o pessoal necessário para ele funcionar, o paciente que vai ser tratado e, se possível não, mas se precisar, a pessoa que vai acompanhar o paciente. Você ri o tempo inteiro. Agora que você está candidato, você está mostrando uma seriedade que deveria ter mostrado lá. É isso. O Rio. Simples assim. Você não foi no hospital, não foi visitar uma pessoa, não foi visitar um parente. O Rio é mais uma mentira tua. Basta ver o vídeo quando aconteceu a questão da falta de ar. Vocês são especialistas em pegar vídeos, filmes e cortar o pedaço. Se eu não me recordo errado, o Bonoro de fato tem vídeos dele lá sobrevoando a região e tal. Não sei se ele foi assim, em algum lugar, mas também, como eu disse, né, seria até da perspectiva do pessoal pandemínico, né, até mesmo uma irresponsabilidade dele ir nesses hospitais, por exemplo. Você sabe quem é especialista nisso. Você sabe quem é o rei da fake news. Você sabe. Candidato Lula, deixa o candidato Bolsonaro terminar o raciocínio. Tá bom. Repito, nós compramos 500 milhões de doses de vacina. Entregamos com a logística nossa para estados e municípios. O Brasil foi um exemplo para o mundo tocante à vacinação. Menos de um mês, depois da primeira dose aplicada no mundo, o Brasil começou a aplicar. E todas as vacinas foram compradas pelo governo federal. Nos orgulhamos desse trabalho. Salvamos milhões de vidas. Se fosse com alguém do teu governo, alguém do consórcio Nordeste, vocês tinham roubado tudo e teria morrido muita gente, cuja morte poderiam ter sido... Eu vou lhe contar como é que se vacina. Em 2010, teve a gripe H1N1. Em 3 meses, nós vacinamos 80 milhões de pessoas. Em 3 meses. Porque o Brasil é um país que tem expertise em vacinação. Aliás, o Brasil é exemplo do mundo em vacinação. O Brasil vacinou quando teve um presidente que não cuidou e que não foi responsável, que brincava e que não acreditava na vacina. E a verdade é essa. Sabe? O senhor carrega nas costas o peso de pelo menos 400 mil pessoas que morreu por conta do negligenciamento e o negacionismo da vacina. Chega de mentira, vamos passar para outro assunto aqui. Graças a Deus, nossa senhora. Virou só um ping-pong aí de eu fiz isso, eu fiz aquilo, né? Mas uma coisa interessante é que ele tentou comparar com a crise de H1N1 que aconteceu em 2010, né, por aí. Bem complicado, né? Foram situações de magnitudes aí bastante diferentes, né? Você pode tentar argumentar que foi de magnitude diferente porque o Lula vacinou muito mais rápido. Não sei, é bastante complicado esse argumento. Eu quero ver você conseguir demonstrar isso aí, né? E não se esqueça que demonstração estatística não é
colocar o gráficozinho da picadinha e o gráficozinho do aumento ou diminuição do vírus, e aí o vírus começa a diminuir quando a picadinha aumenta, tá? Isso não é uma demonstração estatística, tá bom? Correlação não significa causalidade, tá? Para você demonstrar a influência de fato, tá? É exigido um processo estatístico um pouquinho mais complexo do que isso, tá bom? Em 2006, 59 policiais foram executados aqui no estado de São Paulo. E por que isso? Porque teriam que transferir o Marcola para um presídio de segurança máxima. Ele não podia mais ficar aqui comandando o crime. O seu governo não transferiu o Marcola, pelo que tudo indica, fez um acordo com o Marcola e com o seu Alckmin, que era governador de São Paulo naquele tempo. Repito, 2006, 59 policiais assassinados em São Paulo. Teve que eu chegar em 2019, juntamente com o ministro Sérgio Moro, para que nós, então, tirássemos o Marcola de presídio estadual aqui em São Paulo e mandasse para um presídio federal, num regime todo especial, sem qualquer comunicação com o mundo exterior. Isso, rapidamente, começou a cair o número de mortes violentas em nosso país. Por que você não transferiu o Marcola em 2006, já que tinha um pedido do MP estadual fazer isso? Era simpatia, amizade, ou um grande acordo naquele momento, juntamente com o seu vice, atualmente, Geraldo Alckmin. O candidato sabe que quem cuida de crime organizado não sou eu. Quem tem relação com o miliciano, que é crime organizado, ele sabe que não sou eu e sabe quem tem. Olha, não querendo defender o Bonoro, mas assim, o PT tem conexões claras com as Farc, né? Então, é meio difícil você dizer que o cara não tem conexão com agência criminosa, né? Com crime organizado, tá? Você tá falando que o Bonoro não faz isso em algum nível? Não ficaria surpreso se fizesse também não, porque ele é um político, né? E de certa forma, o Estado é uma máfia, então ele meio que já faz isso. Então, acaba sendo o sujo falando do mal lavado, né? Mas o que tem provas muito concretas de um grande envolvimento com o crime organizado, que é aquele crime paralelo do crime organizado do Estado em si, né? O Estado em si é um crime organizado. Quem tem mais demonstrações disso, até onde eu conheço, seria de fato o Lula, né? Sabe, inclusive, da culpabilidade que foi o crime organizado que matou a Marielle no Rio de Janeiro. Eu, se tivesse pedido para transferir, a gente transferia porque fui eu que fiz prisão de segurança máxima. 5 prisões de segurança máxima foi feito no meu governo. E se o Alckmin, governador, não quis transferir, é porque ele tinha razão para não transferir. Quem sabe a segurança dele tinha razão para transferir. Sabe? Mas o dado concreto é o seguinte, você está falando... O Lula, incrivelmente, respondeu muito bem aqui agora. De fato. Né, se ele... É possível que ele não transferiu porque... Não porque o Lula não queria ou queria, mas é porque o Alckmin não quis ou não viu necessidade, ou sei lá o que. Né? Então ele jogou, né, a responsabilidade para alguém que inclusive não está ali. Então ele respondeu bem essa pergunta do Bonoro. Com o cara que fez 5 presídios de segurança máxima desse país. Quanto você fez? Nenhum. Então eu acho que a mentira aqui não é minha, a mentira aqui é de um presidente que não pode mentir, porque o presidente tem que respeitar o cargo, não é possível. Senhor Lula, amizade com bandido. Eu conheço o Rio de Janeiro. O senhor esteve atualmente no Complexo do Salgueiro. Não tinha nenhum policial ao seu lado, só traficante. Tanto é verdade a sua afinidade com traficantes, com bandidos, e nos presídios do Brasil. Cada 5 votos, o senhor teve 4 votos. E quando de volta para o Marcola foi flagrado. Teve ligação telefônica grampeado. E ele diz ali, chama o senhor de um palavrão, que eu não vou falar aqui, e diz que prefere o senhor do que a mim. Essa é a verdade. Fazer presídio e deixar os amigos soltos em outro presídio comandando o crime, isso é um crime, senhor Lula. Eu lembro de um vídeo também que tem, eu não sei qual desses grandes criminosos que tá preso e dando uma entrevista, ou se é uma fala que ele está fazendo no próprio tribunal, né? E se não me falha a memória, ele fala, né? Assim, o único aí que combateria o crime, assim, que sabe mais ou menos como combater o crime, seria o Bonoro, né? Ele cita o nome do Bonoro. Independentemente disso, na verdade, isso é falso, né? O que combate o crime de verdade são pessoas armadas. O Estado, muito pelo contrário, ele contribui para a existência do crime. Sabe o que eu tenho orgulho? É que eu sou o único candidato a presidente da República que tem o coragem de entrar numa favela, sem colete de segurança. E já não é agora, quando eu era presidente eu entrava no Rio de Janeiro, e a pessoa falava, vai com cuidado, porque o Bolsonaro é amigo dos milicianos, você vai com cuidado.
E eu ia, sabe por quê? Eu acredito no povo. E eu fui numa comunidade no Complexo do Alemão, povo extraordinário, trabalhador, fizemos uma passeata extraordinária, exuberante, e ali não tinha bandido na passeata, ali tinha mulher e homens que trabalham, que levantam 5 horas da manhã para trabalhar. Os bandidos só sabem onde estavam. Os bandidos, sabe, tinha um vizinho seu que tinha 100 armas dentro de casa, só sabe. Esse não era da favela do Complexo do Alemão, esse quem sabe morava num apartamento na Avenida Copacabana. É achar que o bandido está só no lugar dos pobres? Os grandes bandidos estão no lugar dos ricos. Os pobres são trabalhadores e eu vou votar no Complexo do Alemão. Porque não foram os pretos que votaram em mim. Foi o povo brasileiro. Eu tive 6 milhões de votos a mais do que você, com toda essa gastança que você fez. Se pegar todos os presidentes, desde Marechal Deodoro até agora, ninguém colocou 10% do dinheiro que o senhor colocou nessa coisa. É só eu falar uma coisa, o senhor vai lá e faz. Eu falei do preço da gasolina, vai lá e reduzir o preço da gasolina. Ele reduziu, vai aumentar outra vez. Não pense que ele disse que não manda na Petrobras, que é o presidente que aumenta. Então, Bolsonaro, se tem um mentiroso aqui, esse mentiroso chama-se Jair Messias Bolsonaro, que tem mentido diariamente ao povo brasileiro. Inclusive, levou água para o Nordeste. Todo mundo sabe que quem fez a transposição do Rio São Francisco foi esse que vos fala, porque eu sou nordestino, já tive a experiência de carregar balde d'água e lata d'água na cabeça. Portanto, não minta. Transposição do São Francisco. Era para ter acabado em 2010. No seu governo. Passou para 2012, governo Dilma. Só que o Brasil vivia uma explosão de corrupção. O senhor negou água para os seus irmãos nordestinos. Eu fui lá, o Rogério Marinho, que agora se elegeu senador pelo Rio Grande do Norte. O povo reconheceu o trabalho dele. O senhor fez. O pessoal do céu tá começando a dar sono, porque virou esse... Ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo, você não fez isso, e eu que acabei fazendo. Nossa, tá difícil, hein? Na verdade, é uma obra que não chegava a lugar nenhum. Pegamos uma obra parada há quase 10 anos. É pior uma obra parada há quase 10 anos do que começar uma obra. O senhor desviou sim, foi muito dinheiro para a corrupção. Tudo tinha corrupção no seu governo, tudo. O senhor negou água para nordestino. Eu levei água com a transposição e com o Rogério Marinho. E mais ainda, o Exército tem trabalhado muito no Nordeste para cavar poços para essas pessoas que ficaram longe desses córregos enormes que é a água do São Francisco. Então, o senhor realmente maltratou. Tinha que ser prioridade total tua. Prioridade número 1 e não 0. Prioridade número 1 e não fez isso. O governo do PT, desde próximo dos anos 2000 lá, ele de fato fez muitas obras, né? Teve aquele PAC. Só que assim, muito que acontecia ali era só fachada, né, pessoal? Isso aí já entrou em inúmeras investigações. E a questão da Lava Jato é apenas uma delas, né? Como toda essa maracutaia de corrupção acontecia. E o PT era de fato campeão, né? As obras que o PT fazia que de fato eram concluídas, elas acabavam sendo fora do Brasil, né? Então, de novo, é aquela coisa, é o Estado fazendo qual é a natureza dele, né? Ele vai encher o bolso das pessoas que são os predadores, parasitando o recurso da pessoa comum. Negou água para o povo nordestino. O senhor realmente é uma pessoa fantástica em falar em vergonha nacional. Olha, eu vou contar uma coisa. Se tem uma coisa que é cara de pau, é a cara de pau desse cara. Porque eu fiz 88% das obras do São Francisco. Ele fez 3,5%. 3,5%. Da mesma forma que ele fala que fez ferrovia. Da mesma forma que fez o 163. Tudo feito pelo governo do PT. Mais de 80% das obras feitas. E ele vai lá, termina. Quando eu tomei posse em 2003, o Fernando Henrique Cardoso estava fazendo uma ponte lá de Minas com o Mato Grosso, eu fui lá inaugurar e fiz justiça ao Fernando Henrique Cardoso, disse que era dele. Você poderia, pelo menos, ter sensatez de quando inaugurar, fala, gente, eu quero dizer que essa obra aqui é do presidente Lula, ele foi mais competente que eu, ele fez a obra, sabe? Eu só vou aqui dar um empurrinho para acabar esse pedacinho que está faltando. Mas dizer que foi sua. Você acha que alguém acredita? Você acha que o nordestino que está vendo a gente na televisão acredita que foi você que levou água? Que você fez ferrovia? Não tem um projeto seu? Se o senhor fez 86% das obras do seu governo... 88. Parabéns. 88. Dilma ficou mais meia dúzia de anos. Não terminou os 12 que faltavam. Se o senhor mandava no governo Dilma, quem está mentindo? Por que em 6 anos não concluiu, já que faltava apenas 12%? Quando o senhor fala em BR-63, não inventa. Faltavam 50 quilômetros. Essa BR que passa lá pelo Pará. Quando assumimos, o Tarcísio, em 6 meses, com o Exército Brasileiro, fez essa obra, que passou pelo seu governo, por Dilma, 14 anos, e esses 50 quilômetros foi esquecido. Ou seja, não fale em infraestrutura e não fale em água para o Nordeste sem ter um mínimo de conhecimento. O senhor se deve lembrar muito bem, é do desviado, em dinheiro, e não em água para o Nordeste. O Tarcísio aprendeu trabalhando com a Dilma, porque o Tarcísio foi no PAC com a Dilma que ele aprendeu a fazer essas obras. Ele trabalhou com a Dilma, não sei se você sabe. Ele foi do PAC. Aprendeu com a Dilma a fazer essas obras? Como assim? O cara é um engenheiro, você aprende a fazer as obras, as coisas,
no seu curso, né? Seja durante a graduação ou em alguma pós que você faz, né? Ou em algum estágio. Que fala estúpida, meu Deus do céu. Quando a Dilma era presidente da República. O dado concreto do Bolsonaro é o seguinte: o dado concreto é que, no nosso governo, nós fizemos a maior política de infraestrutura que esse país já conheceu. Maior. Talvez eu tenha perdido. E isso não é necessariamente algo bom. E o Brasil na Copa de... É Copa de 2014, pessoal. Eu realmente não acompanho essas porcarias de esporte, né? Mas na Copa que teve aqui no Brasil, um monte de estádio foi construído. Isso foi bom? Né? O que é bom? A gente gastou muito dinheiro. Eu lembro que eu vi um documentário a respeito da Grécia, quando aconteceu a Copa do Mundo lá, a Copa ou Olimpíadas, alguma coisa assim. E aí eles construíram um monte de estádio lá para comportar os jogos que iriam ter no país. Né? Não lembro se foi na Grécia ou na Itália agora. Enfim. Mas aí o documentário era justamente a respeito do sucateamento em 6, 7 anos de toda a estrutura que foi construída. Então você vai olhar os estádios, o país não usa, porque não existe público para aquilo. Né? Então, a mesma coisa para os programas do PAC aí que aconteceram. Né? O quanto disso era de fato para fazer uma infraestrutura boa, e o quanto disso foi maracutaia. É extremamente difícil de ser dito. Né? Qual é a resolução para esse tipo de coisa? Tá? A eliminação da política e implementação de ação em livre mercado. Pessoas fazem trechos de estrada o quanto elas quiserem, o quanto é, obviamente, dentro da propriedade ali acordada. Né? Empresas podem ser contratadas para fazer isso, ou as pessoas mesmas vão e fazem as estradas. Sabe? Tem vários exemplos disso acontecendo no Brasil inteiro, porque o Brasil é tão grande e o governo ele é tão ruim, né? E de certa forma é até bom que ele seja ruim e ineficiente, né? Às vezes eu vejo o Cogos falando, eu quero deixar a polícia mais eficiente, né? Inclusive eu vou fazer vídeo do Cogos a respeito de ele ter tentado ser político, tá? Eu quero transformar a polícia em ser mais eficiente, mas isso é ruim, meu Deus do céu. É ruim porque a polícia é o braço que bate na pessoa comum. A polícia, a premissa da polícia é defender o sistema. Por que você quer deixar ela mais eficiente nisso, meu Deus do céu? Né? Nossa, parecendo o Olavo que falava muito assim, eu não sei o que lá, meu Deus do céu. Né? Mas assim, então é uma... Não necessariamente é algo bom, né? Mas voltando aqui na questão das estradas. Tem vários exemplos. O último que eu lembro que eu vi foi em Goiânia, se eu não me engano. A população ela tinha uma estrada de terra lá, não sei quantos milhares de anos, e o Estado nunca foi fazer nada. E eles queriam asfalto. Eventualmente o pessoal encheu o saco, né? E sem perguntar nada para o Estado, foi lá e fez. Sabe? Foi lá e fez. E aí saiu no jornalzinho, assim, né? E depois o treco deu uma viralizada. E aí o que aconteceu? O Estado foi lá mandar engenheiro em cima para ver se estava feito de acordo, né? Como se as estruturas que o Estado constrói, elas são de qualidade, né? Fossem de qualidade, né? Pelo amor de Deus. O quanto de evidência que a gente tem aí de ponte caindo, estrada que com 2 anos de uso já está toda arrebentada, né? Então, assim... né, o Estado, como eu disse, o Estado ele não é parâmetro de qualidade de nada, muito pelo contrário, ele é parâmetro de parasitismo, apenas isso. Tá? Então, como o que resolve os problemas técnicos da vida prática é livre mercado, não tem jeito. Tá? Conforme você vai querer colocar um ente não justificado, um ente não convidado a participar de uma interação de troca livre, a tendência natural dele é querer parasitar o máximo possível daquela troca. Porque daí ele vai obter mais recurso. Então é natural quando o Estado cede uma licitação para uma empresa, né, vai existir ali meio que uma estrutura de conflito de interesse. Né? A empresa pleiteou o Estado vai permitir ela, e aí o Estado chega para ela e fala assim, olha, você ganha a licitação, mas assim... 30% desse orçamento você manda para mim. Perfeito? Perfeito. Ganhou a licitação. Aí o que acontece? Você vai, gasta
uma grana exorbitante para construir coisas totalmente pequenas, né? Você tem vários exemplos disso no mundo inteiro, né? Pontezinha lá que construída pelo Estado seria em torno de $1 milhão, uma comunidade junta e faz ela por 100 mil, sabe? Então, assim, é daí que vem essas grandes diferenças, né? Então, você quer resolver os problemas técnicos do mundo prático, é livre mercado que resolve isso, tá? E quando eu falo livre mercado, pessoal, se tem liberal aí e conservador me assistindo, livre mercado é ausência de regulamentação estatal, tá? De preferência em todos os setores, tá bom? É isso que é livre mercado. Livre mercado não é mercado liberalizante, não. É ausência de regulamentação, tá? É o cara poder chegar na frente da sua lojinha, né, da sua lojinha não, do galpãozinho que ele tem lá parado, botar umas prateleiras e falar, olha, aqui é o meu mercadinho. Acabou. Ali é o mercadinho do cara. Qualquer coisa além disso é comunismo, tá? É comunismo. Já é a estrutura de uma ditadura, né? Se ele precisar pedir autorização para alguma pessoa, já é a estrutura de uma ditadura. Talvez não seja a manifestação prática de uma ditadura no sentido igual em Alemanha, 1939. Talvez não isso, mas a estrutura é a mesma. Você precisa pegar uma autorização com um outro ser humano que é colocado em uma classe ontológica maior que a sua. É essa a estrutura sendo usada. Por que eu preciso da autorização de um outro ser humano que trabalha para o Estado para falar que eu posso ou não abrir um mercadinho? Complicado isso, né? Quando você consegue perceber essas coisas quando você de fato para pensar a respeito e disseca a estrutura, né? Mas, quem sabe isso aí pode ser assunto para um outro vídeo no futuro. Do Geisel, quando ele fez o Proálcool nos anos 75. Porque nós fizemos a maior quantidade de obras de infraestrutura que esse país já conheceu. Geramos muito emprego, muito emprego de carteira profissional vacinada, coisa que Vossa Excelência... Mas gerar emprego baseado em incentivo artificial não é gerar emprego, é gerar bolha econômica, né? Pelo amor de Deus. Aí o que acontece? O incentivo acaba, aí às vezes, olha só que interessante, o Estado vai lá e faz um incentivo que vai durar, 3, 5 anos. Aí o cara vai lá, ele é um engenheiro, né? Um engenheiro ou um cargo menor que engenheiro. Ele vai trabalhar naquela obra. Ele consegue trabalhar naquela obra por 3 anos e meio. Aí ele vai ter salário de 3 anos e meio. Aí ele pensa, nossa, tô feito, né? Só que ele não sabe quanto de fato que aquilo vai durar, né? Aí o que ele começa a pensar? Nossa, eu estou tendo esse incentivo econômico de um emprego fixo. Vou tirar uma casa, né, hipoteca de uma casa. Vou tirar a prestação de um carro. Começa a fazer todas essas coisas que, caso esse emprego perdurasse, digamos assim, ao longo do tempo, de fato, ele iria poder pagar essas coisas. Só que como é um incentivo artificial, e aquele incentivo depende da vontade política de permanecer, olha só, né? O que acontece quando aquele incentivo acaba? Quando o incentivo político, na verdade, eu estou falando. Se toda operação depende da vontade política, do incentivo político, ora que esse incentivo político modifica porque é mais favorável para um partido, outro setor ser estimulado agora, o que vai acontecer com aquela região que estava sendo desenvolvida? Ela vai morrer, né? Ela vai diminuir. Então aquele cara, ele pode acabar sendo demitido, né, por conta que agora chega menos recursos naquela região, e aí toda a situação financeira dele se torna mais precária, e aí ele não consegue executar aqueles pagamentos. É assim que uma bolha econômica gera endividamento nas populações do mundo inteiro, né? E aí o que o Estado faz? Ele move para criar uma bolha em um outro setor, sabe? Como que você resolve esse problema? Infelizmente, pessoal, não existe fórmula mágica, tá? Inclusive eu já vi muito liberal falando, não dá assim para você desregulamentar o Estado sem causar crise econômica. Não tem. Em algum nível você vai precisar passar algum nível de crise econômica, porque vai ser aquela situação que eu expliquei.
enquanto o Estado está executando o incentivo financeiro artificial, né, ele vai ter criado uma bolha. Quando ele se retira, seja por vontade política ou porque ele de fato não tem mais dinheiro ou ele não consegue mais inflacionar a moeda, porque é igual na Venezuela, o dinheiro da Venezuela literalmente é explodido, sabe? Papel higiênico é mais valioso do que o dinheiro da Venezuela. Quando você chega nessa situação e aquele incentivo é removido, o incentivo é artificial, aquela região morre, né? Ela explode. Então, naturalmente, aquela crise financeira que vai acontecer, ela é uma crise financeira natural que vai ser necessária para voltar ao mercado no tamanho que ele é de maneira natural também, né? Então, essa é a grande dinâmica que o estatista finge não conhecer, né? Porque eles são desonestos, né? Eles não cometem esses erros de maneira honesta, né? Eles sabem muito bem o que eles estão fazendo, né? Eles prejudicam a pessoa comum de maneira consciente. Eles são pessoas malignas. Não faz. O senhor fala muito. Na verdade, nada fez. O Tarcísio, sim, trabalhou, mas ele não era dono da caneta, ele não era dono do recurso. Fez o possível. E quando foi trabalhar comigo, ele sentiu-se como a pessoa mais útil do mundo, e o que foi verdade. Concluiu obras por todo o Brasil. Se em vez de ter ministro, como o senhor teve no passado, quase todos presos, tivesse pessoa da linha do Tarcísio na frente, muitas obras seriam feitas assim. Então, a grande verdade, o senhor não fez nada pelo Brasil, a não ser transpor dinheiro público para o seu bolso e dos seus amigos. Olha, ainda bem que você está assistindo, e eu quero até parabenizar a Bandeirante, porque o horário do debate é nobre, 8 horas. Porque o cidadão tem a cara de pau e a disfarçatez que tem, o presidente, de dizer que nós não fizemos nada para o país. Ele era deputado. Ele nunca fez um discurso contra o governo Lula. Caramba, se eu fosse o cameraman agora, eu ia ficar com a mão no bolso para minha carteira não ser roubada. Nunca fez um discurso, procurei nos anais do Congresso Nacional, esse cara tem raiva do Lula, ele tem feito um discurso contra o Lula. Não! Não, ele não fez, sabe por quê? Porque no fundo, ele sabe que eu fui o presidente que mais investiu nesse país, e mais ainda, foi o que mais cuidei das Forças Armadas. A aeronáutica não tinha avião, não tinha navio, o exército não tinha nem coturno. E eu dei. Na verdade, as Forças Armadas não tinham ministro. Você botou gente incompetente na frente da defesa, gente que não tem conhecimento de nada, uma vergonha na frente. Agora falar que eu não fiz nenhum discurso contra você, Lula, 8 anos de governo, eu não vou nem rebater isso aí. Eu acho que a internet salva o Bonoro nessa, né? O Bonoro tem um monte de vídeo xingando o Lula pra cima e pra baixo aí. Agora, não tem nenhum discurso oficial. Pelo amor de Deus, né? Também, acho que ele fez bem aí, né? De fato, não tem nem sentido responder isso. Pelo menos 2 por semana fazia, mostrando as mentiras e as inverdades e a corrupção do seu governo. Obrigado, candidatos. Você está acompanhando o primeiro debate entre os candidatos à presidência da República. Nossa, ainda tem mais um monte. Pessoal, eu acho que eu vou fazer esse vídeo em 2 partes, porque senão fica bem complicado para editar e compilar ele, né, no computador. Então, por esse nós vamos ficando aqui, né, o que eu achei até agora do debate, para o pessoal que se interessou aí na minha opinião a respeito dele, né. Gente, é discussão entre políticos, né, não tem muito o que ser dito nisso, eu não quero nem ficar me repetindo muito aqui para vocês, tá. É um puro ping-pong de eu fiz isso, eu fiz aquilo. A gente não sabe o quanto de fato esses caras eles são aliados ou não, ou se é só uma discordância de status quo em como você vai ser roubado, né? Mas política é isso, né? Essa coisa de baixo nível e assim, o que me pareceu até agora, o Lula tá seguindo naquele nível mais ou menos dele sempre, né? De baixo, digamos assim, de negativo a mais ou menos, e o Bonoro tá seguindo normal, assim, aquele padrão, né? Aquele padrãozinho dele, né? Eu acho que ele tá sendo orientado um pouco a não falar muita besteira, né? Porque ele é bem bocudo nesse sentido. Mas é isso, pessoal. Então, se vocês gostaram aí do react, né? Se eu falei alguma coisa que adicionou algo de positivo para vocês, deixem seu like, compartilhem os vídeos do canal. E em breve eu chego aí com a parte 2 e outros vídeos também que estão prontos para serem postados no canal, tá bom? Obrigado, pessoal, e fiquem bem.